Olá, sejam bem-vindos ao Podcast, o podcast de empreendedorismo regional. E o nosso convidado de hoje é uma pessoa muito importante, ou será em algum momento na sua vida, porque ele vai evitar dores de cabeça e principalmente garantir que tudo ocorra bem. Seja bem-vindo, César Vinícius Soares. Muito obrigado. Tudo bem, Henrique? Tudo bem, cara? Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Tudo certo por aí? Com certeza, Se graças a apresenta Deus. pra galera quem que é você. Boa tarde. Posso falar o dia, né? Mas olá, pessoal, tudo bem? Sou César Vinícius Soares, sou engenheiro civil da construtora Domínio. Me formei na UEM, já faz 9 anos. E estamos atuando, né, no mercado de Moarama e região com obras de construção civil. Ô César, na área de construção civil é uma coisa que eu quero aprofundar muito aqui com você hoje, para entregar um conteúdo legal para as pessoas. Mas quem que é o César fora da Domínio? É casado, tem filhos, veio de onde, sempre morou aqui, nascido aqui? Quem que é esse cara? Nasci aqui, tenho 31 anos, sou casado, tenho uma filha de 3 anos, a Cecília. Nasci em Moarama, morei em Maringá durante 6, 7 anos, com a minha família, né, com meu pai, minha mãe, né, e voltei, me formei na UEM, voltei para Moarama e comecei a atuar aqui desde então. Entrei na faculdade com 16 anos, em 2000 e... Que legal, com 16 anos entrou na faculdade. Na verdade, é que eu sou um ano adiantado, sempre fui um ano adiantado na escola, né, mas passei no vestibular ali com 16, começou ali com 16 para 17, me formei com 21 e tô com 31, então faz 10 anos aí atuando no mercado de Moarama nessa parte de construção civil. E o que te motivou aí para essa área? De onde Cara, surgiu esse interesse? sempre gostei de ciências exatas. Sempre gostei, né? De um pouquinho de matemática e física na escola ali. Meu pai trabalhou durante 30 anos na Copel. Então, assim, teve uma forte tendência durante um tempo ali no meu ensino médio a fazer engenharia elétrica. Tava propenso ali a cursar a engenharia elétrica. Mas daí, assim, no final, avaliando ali a vontade mesmo ali, né, os prós e os contras, acabei prestando vestibular na UEM para engenharia civil e deu certo, passei e, né, fiz a graduação lá durante 5 anos. Sempre foi esse desejo aí dessas ciências exatas, a paixão. Quando você fez o curso de engenharia, você se descobriu lá dentro? Ou você falou, putz, não é nada a ver com o que eu imaginava? E quando você foi para o mercado, isso teve algum peso ou não? Porque tem muitas pessoas que às vezes fazem uma formação, mas na vida real, aquela formação, ela malemar uma base, assim, né? A vida real era totalmente diferente do que aprende na faculdade. Como que foi a tua experiência? Henrique, durante a graduação, cada ano que passou ali, né, que nós vamos nos aprofundando um pouco mais nessa parte aí de ciências exatas, você vai entendendo um pouquinho o que é engenharia, né? No começo é muito básico, começa ali matemática e física, e depois a gente vai aprofundando, assim como qualquer outro curso, né? E de imediato, poxa, eu com 16 anos, eu achava que eu gostava daquilo, mas eu não tinha plena certeza que aquilo era o sonho, o desejo da minha vida. Mas assim, cada dia que passa, cada ano que passou, e depois uma hora que a gente entrou no mercado de trabalho, com certeza você vai falar, poxa, acho que eu fiz a escolha correta e, de fato, é isso que eu quis para minha vida e estou muito feliz, com certeza. E a engenharia é uma ciência aí que é incrível. Quando você cursou engenharia, você exclusivamente só estudou ou você também trabalhou durante esse período? Eu só estudei. O curso da UEM, ele é integral até hoje, né? Então, durante a parte da manhã e da tarde eu estudava e à noite eu ainda fui monitor de física da faculdade, se eu não me engano, durante uns 2 ou 3 anos. Então, assim, eu ficava na UEM cedo à tarde e à noite. Tinha aula de manhã e de tarde e à noite tinha monitoria de física durante uns 2 anos. Muito tempo naquela biblioteca da UEM, meu Deus. E qual que foi a parte mais desafiadora do seu curso? Eu acredito que o 4º ano, que entrou bastante matéria específica, e obviamente no 5º, que daí nós tivemos, aí acumula um pouquinho, né? Porque daí já entra a grade do TCC, mais algumas matérias, e aí eu comecei a fazer o estágio fora da faculdade também, que depois já vinculou o meu primeiro emprego ali, né? Então foi a hora que acumulou um pouco mais de função ali, acho que foi a parte mais difícil. Entendi. Quando você graduou, aí você foi para o mercado de trabalho. Você começou trabalhando para alguém, para alguma empresa, ou você já abriu seu próprio negócio? Não, no 4º ano da faculdade, eu comecei a trabalhar com o Alisson na época,
que era de uma construtora Moarama, me deu oportunidade, a princípio um estágio mais para eu aprender mesmo, falei, deixa eu ir lá, né, viver o dia a dia da sua empresa, conhecer um pouquinho como que funciona, deixa eu te incomodar um pouquinho, se você puder dividir um pouquinho, compartilhar um pouquinho do seu conhecimento comigo, né, e ele sempre foi muito prestativo, meu amigo até hoje e tudo mais. Tá no ramo ainda? Tá no ramo, ele tá no Legal. ramo. Trabalhei com ele durante aproximadamente, acho que uns 3 ou 4 anos, Henrique. O 5º ano da faculdade inteiro e depois mais uns 3 anos ainda, 2 anos e meio a 3 anos. Então, daí a gente sentiu que era o momento de talvez, né, de arriscar, dar um passo ali maior, né, caminhar um pouquinho com as próprias pernas, e aí, desde então, comecei a atuar por conta e já vai fazer aí Construtora Domínio, acho que esse ano completa 7 anos de existência. 7 anos já, parabéns. Obrigado. E, César, quando você fez a sua formação ali, muitos caminhos se abrem, né? Tem pessoas que vão trabalhar em construtoras e ficam ali, tem pessoas que abrem o escritório talvez só para projetos. Por que você decidiu empreender? Qual que foi o feeling que te fez virar a chave, que você falou, cara, eu quero não só fazer execução de projeto, mas eu quero também empreender, fazer o serviço completo? De fato, a engenharia é muito ampla. E do pessoal que formou comigo na faculdade, cara, é muito bacana de ver hoje como eles estão bem e cada um foi para um ramo. Tem gente que tá trabalhando, né, com o projeto, igual você comentou, o pessoal... alguns foram para a parte de docência, né, da aula, outros saíram até um pouquinho do ramo da engenharia, um mexe com pavimentação, outro com estrada, sabe? É bem bacana. Da minha parte, um pouco pesou, um pouco não, 2 fatores, eu acho. Um foi até esse estágio e esses 3 anos aí de experiência que eu tive com o Alisson, então que ele já tinha essa parte de empreendedorismo na empresa dele ali, na veia ali. Eu acabei vivenciando isso muito de perto, sempre me chamou muita atenção. E eu, particularmente, Henrique, sempre, cara, gostei dessa parte de relações humanas, de conversar, de atuar também ali, porque eu não como vendedor, né? Sou engenheiro civil e tudo mais, minha graduação é essa, mas no meu dia a dia é muito gestão de pessoas e vendedor, e ao mesmo tempo você tem que ficar ali conseguindo ter esse olhar técnico da parte da obra, né? Então, eu nunca fui de ficar muito sentado na frente do computador durante um dia todo para fazer um projeto. Desde a faculdade, isso para mim era um sacrifício. Agora, falar, o trabalho da faculdade está pronto, vamos apresentar? E para mim era a parte que eu menos sentia a pressão. O chato era ficar na frente do computador fazendo. Então, o que eu faço hoje, como a gente tá, né, fica bastante tempo, né, com esse contato direto com os clientes e com os colaboradores, é o que me apaixona aí. E você consegue se lembrar ainda qual foi a primeira obra que você pegou para executar? Consigo. Ainda estava atuando junto com o Alisson, mas eu já, né, tava já tinha pegado por conta. Com essa previsão, mas assim, obviamente, compartilhei isso com ele, ele até me deu uma grande força, né, quanto a isso. O nome do cliente se chama Júnior, poxa, me fugiu a memória a esposa dele, mas eu lembro, ele inclusive trabalha com a parte de chaveiro, se eu não me engano, e vira e mexe ele me socorre. Esses dias eu prendi a chave do carro dentro do carro, liguei pra ele me correu lá em casa e abriu pra mim. E como que foi pegar essa obra? Qual foi o peso que você sentiu, a responsabilidade de pegar a primeira obra? Por mais que você fazia o estágio, sim, né? Assim, meio que eu já estava acostumado com aquilo, mas de fato, né, ia ter aquela responsabilidade, porque daí a parte financeira ia ficar muito ali sob minha responsabilidade. Então, se a obra desse o lucro previsto, ou prejuízo, ou não desse lucro, eu que estava assumindo o risco e a responsabilidade, né? Então, assim, você fica bem mais assim preocupado inicialmente, né, com toda aquela questão para ver se vai dar tudo certinho, mas no final acaba que naturalmente as coisas vão acontecendo e apareceu a segunda e a terceira, na hora que vê que tá com 5 ao mesmo tempo, 10, 15 simultâneos e aí vai embora. vai acostumando. Vai acostumando com a rotina. Vamos lá, antes da gente continuar para o próximo assunto, eu quero deixar você super à vontade, pode consumir qualquer produto aí da mesa, tá? É um agradecimento, inclusive, ao Cláudia Bolos Doces Salgados, que serve aqui o nosso coffee do podcast. Vamos experimentar agradecimento, já. Pode ficar à vontade, cara. Um agradecimento também a Filato Bene, a marca que veste líderes, o pessoal da Filato Bene aí sempre patrocinando nosso podcast. Pessoal bem engajado aí com nós
E obrigado aí à audiência também. E a Filato Bene, ela é estratégia, assim, estratégia pura para posicionamento. Se você quer se posicionar, quer se portar melhor, pretende mostrar uma nova imagem, vai lá que eles vão ajudar você com esse posicionamento. E também a Mota iPhones, o Diego Mota, parceiraço nosso aí também, tá em todos os nossos podcasts. Ele que trabalha só com a linha Apple exclusiva. Que celular que você usa? Eu tenho um iPhone. iPhone. Pronto, já matou a pau. Aqui. Minha capinha não tá muito bonita, mas é. Ó, a gente tá contando aqui, eu nem sei qual episódio que a gente já tá gravando, mas já passou de 40. 100% das pessoas sentaram aí, é iPhone. Isso tem um senso comum aí que empresários de sucesso usam Apple. Diegão, brigadão pelo patrocínio. Tudo que vocês precisarem de produto Apple, é só chegar lá na Moto iPhones que ele vai atender muito bem vocês. E ele, inclusive, dá upgrade de celular, pega usado no negócio e já entrega o seu formatadinho, com todos os aplicativos funcionando, todos os acessos. Cara, é um baita diferencial isso, porque a coisa mais chata é você pegar um celular e ter que configurar tudo de novo. E os produtos aqui, cara, da Cláudia, nossa, Não, já tô se você for pensar em fazer um coffee lá para tua empresa, sensacional. Coffee break empresarial, corporativo, a parte de coquetéis também eles fazem, tem equipe, tem tudo. Então, valeu aí, Cláudia, do Cláudia Bolos Doces e Salgados. Ô César, vamos voltar aqui. Quando você começou, de fato, a Domínio, o objetivo maior era que tipo de construção? Era baixo padrão, médio padrão, alto padrão, Minha Casa Minha Vida, ou o que aparecesse? Como que foi? O Henrique, o objetivo, né, sempre foi a gente alcançar obras maiores, né? Certo. Obras com um valor agregado maior, uma responsabilidade maior. Esse sempre foi o objetivo desde o início. Porém, eu ali recém-formado assim, né? 3 anos de formado, eu tinha 23 anos ali naquela ocasião, 24. Então, assim, é muito difícil também a gente chegar no mercado e já conseguir vender a confiança para um empresário já estabelecido que fala, não, vamos fazer uma casa aqui num condomínio fechado de 1, 2, 3 milhões, ou vamos fazer a sede da sua empresa, ou uma reforma muito grande, e você já escalar esse degrau assim tão rápido, né? Então, assim, Faltava portfólio ou know-how? Cara, portfólio. Portfólio Know-how porque, já tinha. nesses 3 anos, 4 anos que eu trabalhei, né, nessa primeira empresa, eu me sentia preparado, porque eu cheguei a cuidar ali de aproximadamente 20 obras simultâneas, né? A maioria obras menores, porém, dentro dessas 20, tinha ali uma meia dúzia de obras com, né, uma expressividade até bacana. Então, assim, eu me sentia preparado para isso. Uhum. Só que, né, você ali se lançando ao mercado de trabalho com uma empresa nova. Então, eu falo assim, agora eu tô atuando por conta. Tem toda a questão financeira, fluxo de caixa, porque, assim, entrou na parte de construção civil, é normal o pessoal querer parcelar, fazer uma permuta e tudo mais. Então, no início era muito complicado a gente conseguir absorver isso daí, né? Uhum. Hoje, né? As negociações eram mais difíceis. Mais difíceis. Então, não era tão fácil assim. E o ramo de atuação do meu pai é completamente diferente. Então, assim, meu pai é aposentado da Copel, servidor público e tudo mais. Não tem nada a ver com a parte de construção civil. Então, eu iniciei sozinhos, lógico, sempre apoiado pela minha família, o que fosse preciso ali, o pai e a mãe estavam ali para dar um suporte, né? Mas assim, eu sempre fiz questão de dar um passinho de cada vez e fazendo conforme a minha possibilidade, né, pra gente conseguir chegar lá. Então, assim, de fato, eu iniciei com uma obra menor, 2, 3, acredito que pra gente conseguir pegar a primeira obra acima de 100, 150 metros quadrados demorou ali acho que quase uns 2 anos. Cara, então, e nesse meio tempo a gente conseguiu fazer aí mais de 20 casas pequenas, vamos falar assim, né? Menos de 100 2 anos, metros. mais ou menos 20 casas. Por aí. Interessante. Logo a gente vai falar dessa virada de chave pro médio, depois alto padrão, mas quando você começou a pegar ali a primeira obra, como que as demais obras foram surgindo para você? Qual que foi o meio que as pessoas linkou poxa, eu quero fazer lá com o César da Domínio? Foi indicação? Indicação, Henrique. Indicação, porque assim, foi também colhendo um fruto, né, desses 3, 4 anos trabalhando com meu ex-patrão, que eu não, você acaba fazendo amizades. Contato com a equipe. Contato com a equipe, com fornecedor e tudo, né? Uhum. Então, sempre foi, acho que, sei lá, 90% das nossas obras aí sempre foi indicação, cara. Sempre um trabalho ali de formiguinha, de atender bem, de dar atenção, né? De responder às pessoas. E, assim, isso é muito correto. Você tem que
cumprir o que você prometeu, com prazo, com valores, né, e tudo mais. Porque falou de obra, cara, o pessoal muitas vezes se assusta, né? Fala, eu vou gastar mais do que eu tô planejando, vai ficar muito mais caro, não vou conseguir pagar. Então a gente tem que trabalhar para provar que isso não, esse senso comum não é sinônimo da verdade, né, por exemplo. Sim. Então a gente tem como fazer diferente, fazer bem feito e, né, e dá tudo certo. Você como engenheiro, hoje, os projetos que você pega, você consegue ainda fazer os projetos ou hoje você já não consegue mais fazer os projetos? Não consigo. Tipo assim, porque assim, hoje nós temos uma equipe, né? Tem um Legal. corpo de arquitetura dentro do escritório. No início, né, passava ali durante o dia trabalhando e final de semana fazendo projeto. Então as primeiras obras você fazia o projeto. As primeiras sim. Que legal. Aí, né, conforme vai devagarzinho, vai aumentando e melhorando esse fluxo, aumentando esse fluxo, né? Aí nós temos hoje 2 arquitetos dentro do escritório que conseguem nos apoiar bastante, né? Tem a Fernanda e o Bruno, que já estão comigo, e acho que a Fernanda já, sei lá, quase uns 5 anos, e o Bruno uns 3,5, 4. Então já faz um tempinho tá com a gente aí na caminhada, e aí a parte de projeto complementar, né, que esse sim a gente tem bastante parceiros aqui que nos auxiliam, não necessariamente dentro do escritório em si, porque também de fato não dá tempo, graças a Deus. Mas são parceiros mais fixos, parceiros, né? Parceiros de nossa extrema confiança aí, que a gente tem essa possibilidade de atender começo nosso você cliente, fazia né? tudo. Sim. Desde arquitetônica, estrutural, você batia o escanteio e corria para cabecear, né? E César, como que você, por mais que você tenha uma grande habilidade com números, com exatas, como que você conseguia conduzir a parte de gestão? Porque eu vejo que quase 100% dos empresários que sentam aqui comigo, que é de um ramo específico, uma formação específica, como área de saúde, talvez até mesmo área de construção civil, alguma coisa, tem dificuldade na gestão, a parte administrativa, lidar com contas a pagar, receber, lucro, cobrança. Como que você fazia isso no início? Foi fácil? Foi difícil? A faculdade ensinou, não ensinou? Na faculdade, Henrique, nós temos sim, né, matérias voltadas a essa parte de gestão financeira e tudo mais, né? Faz parte da engenharia, ó, isso daí. Mas assim, na prática, cara, é totalmente não diferente, mas assim, a hora que você vê o negócio, agora é pra valer, é o seu dinheiro ali que tá em jogo, o dinheiro dos clientes que tá em jogo, é aquele prazo que a gente precisa cumprir, é o pagamento do funcionário que a gente tem que estar ali honrar, o sonho das pessoas que você tá mexendo. Então, assim, quando trata-se, né, dessa parte real, e ali, cara, iniciei com planilha de Excel, acho que sei lá, 99% das pessoas que eu conheço, né? Você começa ali, depois das 6, o celular dá uma tranquilizada, o final de semana, e coloca na planilha de Excel ali o que tem para pagar, para receber, controla por obra, aí chega um momento que a planilha de Excel não dá mais dando conta, aí vamos migrar para um sistema, e assim vai, né? A gente vai Você ainda começou bem? Planilha de Excel, tem muitos que eu conheço que começam na agenda. Na agenda. Vai somando o que faturou, o que gastou, no papel, moço. É que na faculdade nós tivemos... a agenda, perdeu a empresa inteira. Na faculdade nós tivemos bastante matéria ali que o Excel foi fundamental, sabe? Então, até um grande professor nosso, o Olindo Save, professor da graduação, até hoje professor da UEM ainda, monstro, fera no Excel, e a gente vai aprendendo com os próprios amigos ali, né, companheiros de estudo, um aprende uma coisa, outra, você começa a fazer fórmula automática ali, e vai, então, tipo assim, você consegue poupar um pouquinho de tempo ali, sabe? Com o conhecimento que você tem hoje, você acredita que ter essa base da faculdade te ajudou a ser um empresário melhor, a ser um executivo de sucesso? Com toda certeza, assim, o curso de engenharia é muito amplo, né, então ele com certeza traz uma base, garante uma base muito sólida mesmo para a gente conseguir desempenhar o papel da melhor forma possível, né. Obviamente que não só isso, né, tem toda a parte humana da coisa ali, a base familiar, né? Hoje, minha esposa, minha filha, tudo isso, né, envolve a criação, ali a educação, né, que meu pai e minha mãe me deu. Então, isso também interfere diretamente, obviamente, né? Mas a faculdade ali, o curso da UEM, realmente foi bem completo e fiquei muito, muito satisfeito de ter cursado lá nessa universidade. Vou te fazer uma pergunta difícil agora, hein? Maria, devagar. Mas tomar uma água pode ser o mais sincero possível nessa resposta. Eu sei que você não vai responder para ofender ninguém, mas não precisa ser polido nem político. A ideia é falar na lata. Qual que é a maior diferença que você enxerga de um profissional como você, que tem uma formação, de um pedreiro que virou um executivo?
Porque não é preconceito. Sim. Mas ele não teve a formação, ele teve só a vivência. Sim. E eu sei que muitas vezes você vai aprender com a vivência Não, também. com certeza. Nossa, e todo dia a gente aprende com eles, né? Mas qual que é a principal diferença entre um e outro? Eu acredito que meus amigos da engenharia com certeza irão concordar comigo. Quanto mais você sabe sobre o assunto, eu falo a parte técnica mesmo ali, principalmente falando da parte de construção civil, você começa a ter até um pouco de medo. Porque você entende o quão, não perigoso, mas o quão importante o tamanho da responsabilidade de fazer aquilo da forma correta, você tem ali, né, nas suas mãos, para poder garantir de fato ali, poxa, vai ser um lar de uma família ou a sede de uma empresa e tudo mais. Então, assim, muitas vezes já eu escutei várias histórias assim em canteiro de obra, o pedreiro fala, ô meu filho, mas a sua idade eu já tenho, só a sua idade eu já tenho de experiência na obra aqui fazendo, então não precisa fazer assim não. Esse não precisa fazer assim não, que nunca deu errado. Mas, assim, não é dessa forma, né? Muitas vezes o cara trabalha de uma forma que, graças a Deus, até hoje nunca deu errado, mas ali tá na eminência de dar errado. Então, a gente justamente precisa explicar para ele de uma forma bem simples, né? Que fala assim, não, eu concordo que nunca deu errado. Porém, é perigoso por conta disso e disso e disso. Então, a gente precisa fazer da forma correta, porque tem toda uma normativa, né? Assim como todas as outras profissões, tem uma norma técnica que a gente tem que seguir e tudo mais. E não é à toa, né? O pessoal que escreve a norma são cientistas aí que estudam, né? Fielmente e profundamente isso daí há anos, né? Então, a gente precisa... Então, assim, resumindo, quanto mais você sabe, mais medo você tem. Então por isso você quer fazer direito, para não dar nada errado, né? Você que está nos assistindo, ó, eu vou dar a minha opinião de fora. Se tem alguém que estudou 5 anos e hoje se tornou um executivo de construção civil, com certeza essa pessoa tem algo a mais a ofertar. Não que contratar diretamente um pedreiro não tenha, mas é o teu patrimônio, é a tua saúde física que está ali dentro daquela casa. Não corra riscos desnecessários. Então, se você for ter, talvez, um pedreiro construindo direto para você, contrate um engenheiro para acompanhar. Pelo menos isso. Para garantir, para certificar que aquilo não vai ter erro. Eu já vi muitas vezes, César, pessoas que contratam o pedreiro e o pedreiro mesmo faz o projeto. Fala, cara, como o pedreiro faz o projeto? Mas ele faz o projeto na cabeça dele. Sim. Ele sabe quantas barras de ferro as coisas tem que comprar, mas não existe um desenho, um cálculo. Um senso comum, ele vai só né? na know-how mesmo. Sim. Então... Eu já tive uma experiência né, sobre esse assunto. Assim, o pessoal, o exemplo, o solo de Moarama, nosso solo é muito arenoso. Então isso impacta diretamente aqui no tipo da fundação que a gente vai escolher e tudo. Então, por exemplo, tem pedreiro que trabalhou a vida inteira ali em Palotina, por exemplo. Ou ali em Maringá. Terra mais vermelha e tal. Entendeu? Aí o cara chega aqui e fala, não, mas a vida inteira eu sou pedreiro, a vida inteira eu fiz isso aqui. Mas não é assim, né? É totalmente diferente o comportamento do solo, por exemplo. Então nós estamos falando da fundação de uma obra. Ou o quão importante. Então, tipo assim, não adianta nada depois do acabamento, você investiu um monte, tudo se você não investiu, né, na fundação ali, na né? base. E você comentou aí sobre a saúde física, né? A parte física do pessoal ali, né? E assim, tem a saúde emocional também, porque muitas vezes o pessoal acaba fazendo a escolha de tocar por conta a própria obra e contratar só o pedreiro e tudo mais, então, e acontece muitas vezes algumas frustrações durante a obra ali, sim. né? Não, mas esse ponto eu quero uma pauta só pra isso. Eu mesmo sofri com isso. Você falou a saúde física no contexto de uma catástrofe, Sim, de um desastre, sim. mas a maioria tem a saúde emocional, que o desgaste maior, eu acho. Atrito dentro da família, no casal, por conta de obra, não tá escrito tanto de relato que a gente já ouviu sobre isso. Não, e é assim, é uma coisa que é o fim da picada, acredito, para 90% das pessoas que constroem. Porque chega uma hora que você tá reunindo o estresse, a falta de comprometimento, a falta de conhecimento, que daí você não sabe se você tá tendo muito prejuízo ou pouco, e aí você já tá sem dinheiro também. Sim. Não, isso daí a gente vai falar uma pauta só disso aí, irmão. Mas eu quero ainda cutucar mais um pouquinho esse assunto, porque daí tem uma terceira pessoa no negócio. Então, beleza, tem a diferença entre você, às vezes um pedreiro que entende, mas não tem a formação. E tem um terceiro que é o investidor, que aí normalmente é esse cara aí que contrata o pedreiro, que é o cara que ele vai lá, ele abre uma construtora, talvez, ou começa a pegar construções,
mas ele é só investidor. Ele não tem o conhecimento e ele não é o pedreiro. Ou seja, se alguém deixar ele na mão, ele vai ter que achar outra equipe. Uhum. Esse cara aí, me fala um pouco dele. Qual que é a diferença nesse triângulo aí? Já passei por situações, né, nesse sentido também. O pessoal sempre estava acostumado com aquela mão de obra, com aquele pedreiro e tudo mais, e assim, o tempo passa, hoje deu certo essa obra, a segunda obra deu certo, depende de numa terceira obra, ou o pedreiro mudou de cidade, ou não sei o quê, e o cara está se envolvido no meio daquele ramo ali da construção, né? E fica na mão, né? Fica na mão, a obra para e aí o prejuízo começa, né? Porque daí é desperdício de material, você fica suscetível a roubo e tudo mais. Então, assim, tem que estar muito bem preparado, né? Para iniciar essa obra e ter uma equipe qualificada em mãos. Assim, obviamente que nas nossas obras, ô Henrique, seria maravilhoso se tudo saísse 100% como a gente planeja. Mas a gente trabalha a cada obra para melhorar. Então a gente até brinca, né, que a nossa melhor obra sempre vai ser a próxima, né? Porque a gente tenta polir, aparar as arestas para a próxima, caprichar cada vez mais. Toda vez aprende. Perdão. E durante a obra, se acontece algum desajuste nessa parte de mão de obra, um funcionário é normal, todo mundo pode ficar doente. Você quer ver na época do Covid que estava tendo, daqui a pouco era surto de dengue, você tem um compromisso, aí o azulejista fala, tô com dengue, vou ficar uma semana parado. Então, a vantagem, né, de você contratar uma empresa sólida, alguém, pessoal que tenha uma equipe qualificada, é que muitas vezes você consegue realocar esse pessoal e não deixar a obra parar, de fato, né? Pode até acontecer de desacelerar um momento ou outro ali, por algum motivo bem específico, mas não pode parar, né? E isso que gera, de fato, um transtorno grande que a gente ouve durante os relatos nos atendimentos com os clientes, que já teve experiência ruim com obra. Começou bom, aí o pedreiro já pegou mais dinheiro do que podia e largou eu na mão. Resumindo. Já abandonou. Normal, isso é normal. Ô César, já teve algum momento na obra que você teve que ter um embate com o mestre de obra ou o pedreiro e aí você precisou se impor? No início, quando eu trabalhava ainda de empregado, né? Logo que eu saí da faculdade. Isso sim, e vou te falar que o meu ex-patrão, hoje meu amigo, né, particular e tudo, me deu um grande respaldo, que naquela ocasião, foi justamente, eu brinquei agora há pouco essa frase, mas eu lembro que foi nessa ocasião, o pedreiro falou pra mim, a sua idade eu tenho já de experiência em obra. E eu falei, e até hoje você não aprendeu ainda, porque continua fazendo errado, né? E eu fui firme, né? Me posicionei com ele. E aí, na época, eu expliquei a situação, né, pro Alisson na época, e ele nem pensou muito, né? Me deu todo o respaldo ali, e na ocasião ele dispensou o funcionário e eu continuei com ele. Que legal, cara. Moral, acho que fazia, sei lá, um ano e pouquinho que a gente tava trabalhando junto ali, eu tava auxiliando ele de alguma forma. E como que você se sentiu depois de ter posicionado e ver que você estava certo? Rapaz, que eu estava certo, naquela ocasião eu não tinha dúvida, porque era uma coisa até bem simples, sabe? Não me lembro exatamente o contexto agora, não lembro se foi alguma coisa de impermeabilização, a gente estava falando e tudo mais, de impermeabilização de viga de baldrame, sabe? No assunto da construção civil, um caso assim, bem tranquilo, então eu não tinha dúvida do que eu estava falando, apesar de ser novo, pouca experiência, mas eu não tinha dúvida sobre aquilo. Mas a forma como o profissional falou que foi, assim, chato, sabe? Isso acaba gerando um clima rude ali entre o resto da equipe, né? E eu tava ali como engenheiro recém-formado, mas também você não tem muita autoridade. Então, me deu um pouco de apreensão em saber qual seria a postura, naquele caso, do meu patrão. Falar, poxa, será que ele vai, né, chamar a minha atenção ou a do funcionário? E aí ele me deu um respaldo, falou, não, isso aqui é óbvio, assim, assim, assim. Agradeceu o funcionário e dispensou. Então, aí me deu confiança a partir dali, legal. Bastante confiança. E depois disso, você entendeu que você precisava se posicionar mais? Com certeza, né, com certeza. E essa autoridade te ajudou? Sim, essa autoconfiança, né, que você vai adquirindo com o tempo. E isso é fundamental, né? Na forma de você conversar, de gesticular, de passar essa credibilidade tanto pro cliente quanto pro fornecedor
e para o colaborador, né? Que é as 3 pessoas que eu lido diariamente, né? Então essa confiança é importantíssima, passar isso para eles. Esse caso em específico ficou registrado porque acho que foi o primeiro, assim, da minha carreira profissional. Não tiveram muitos, porque dali para frente você acaba conseguindo ter um pouquinho de jogo de cintura e conversando, né? O pessoal acaba te conhecendo e tudo mais, e obviamente as outras conversas sempre foram muito tranquilas, mas essa daí ficou marcada. Top. Meu irmão, vamos falar então agora do quarto, que é o mais polêmico. Que é aquele que eu falei que a gente ia fazer uma pauta só dele. Então nós temos aí um cara formado, que é um executivo de construtora, que é você, no caso, que tem conhecimento, tem equipe, tem um CNPJ e, cara, tá aí pegando várias obras, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Aí nós temos o pedreiro, que normalmente pega a obra por conta, que não tem o estudo, mas tem o conhecimento. Uhum. E nós temos aquele aventureiro que a gente acabou de falar, que é o cara que ele pode ficar na mão a qualquer momento e pode deixar o cliente na mão também. Uhum. Porque se ele fica na mão, ele não tem pra onde correr. Até ele formar outra equipe, vai dar prejuízo para todo mundo e ele vai abandonar possivelmente. E aí tem a quarta figura, que é a pessoa física, que é o dono do lote, que vai lá e contrata o pedreiro e ele quer tocar a própria obra. Normalmente, César, pela sua experiência, toda essa jornada que você já teve, esse tipo de caso que você já viu, quais são os principais prejuízos que as pessoas têm? Bom, Henrique, pro pessoal que quer tocar a obra por conta, é possível? Obviamente que sim, né? É possível. Primeiro, o pessoal tem que ter um pouquinho de tempo, né? Porque assim, no nosso dia a dia e tudo mais, né? Nessa correria que a gente vive hoje aí, se você não conseguir se dedicar para orçar o material e para garantir a qualidade da equipe que você está contratando, isso pode ocasionar, de fato, num prejuízo a médio prazo aí, né? Mas então, assim, o pessoal tem a vontade de tocar a obra por conta. Se ele tiver tempo, mas se ele não tiver justamente sorte, por exemplo, assim, contrata um pedreiro bom, por indicação, um eletricista bom, por indicação, mas de repente ele erra na escolha do encanador, na equipe de hidráulica dele, imagina o prejuízo. Você imagina o que não é uma hidráulica de uma obra bem feita? Ou então, não, a hidráulica ficou legal, mas a parte de revestimento cerâmico, colocou um porcelanato ou vinílico e não ficou legal. Então, assim, gera uma frustração depois, né, um desânimo ali que é caro para você corrigir. Muitas vezes até inviável. O cara fala, deixa assim mesmo, já tá feito. E posteriormente, na próxima obra, o cara vai contratar uma empresa. Esse relato, assim, é muito repetitivo no nosso dia a dia. Ou o cara já teve uma experiência ruim, ou conhece alguém que teve uma experiência ruim, e aí ouviu falar bem de nós por algum motivo, ou por alguém, por algum conhecido, e veio até nós porque justamente ele quer evitar esse problema. Cara, eu vou falar um pouco da minha experiência, então, sobre isso, pra gente aprofundar bastante, que eu acho que é aí que tá a virada de chave para quem está nos assistindo aí que pensa em construir ou até mesmo falar de investimento, porque nós temos aqui um público de empreendedores que estão assistindo também que podem querer investir. Na minha experiência, eu contratei um cara que contratava as equipes. Foi a terceira pessoa que a gente conversou aqui, que ele era um cara que contratava as equipes. E esse cara, por algum motivo, ele quebrou. Acho que devia ter umas 10 obras rodando. E a nossa era uma delas. E, cara, eu acho que Deus honrou muito a gente, assim, porque eu me vi numa situação que eu não entendia nada. Aí a equipe do cara que tava aqui, eu tive que fazer um acordo pra eles. Eu não sabia se o acordo era bom ou ruim pra mim. Pra eles terminar logo aqui, porque eu tinha pressa. Porque aqui, querendo ou não, é uma empresa. E eu já tinha pedido pra sair de onde eu estava. E aí, onde eu estava, o cara não ia me deixar ficar mais. Porque ele já ia alugar pra outro. E aí eu nunca esqueço de um detalhe simples, assim, uma coisa muito simples. Eu sou muito, inclusive quero agradecer já a ele. Eu sou muito amigo do Alisson lá da Clínica do Fogão. Falei com ele hoje, inclusive. Alisson, então, cara, nossa, homem de Deus, cara, você salvou nossa obra. Ele passou aqui na frente de casa e falou: Rick, você tá conseguindo tocar, tal? Falei: não esquece de comprar com a gente. Eu falei: com certeza. Ele falou: posso entrar? Eu falei: pode. Cara, a hora que ele entrou, os caras estavam começando a preparar o concreto para o contrapiso. Ele falou assim: mas onde vai ficar os bujão de gás? Eu falei: não sei, acho que o armarinho é aqui que a arquiteta meio que desenhou. Eu falei: cara, mas eu não tô vendo nenhum encanamento de gás aqui, não tem passagem, não tem nada.
Você vai ter que colocar o bujão de gás no pé do fogão, moço. Falei, não, que pé do fogão? Eu fiz tudo planejado, vou pôr bujão de gás no pé do fogão. Ele falou, não, cara, aquele dia ele correu lá, ele passou, segurei toda a equipe que tava fazendo contrapiso, ele passou rapidinho, tem encanamento de gás, tudo quanto é lado dessa obra. Cara, ele fez tudo. Olha o detalhe que ia ficar de fora. E depois que concretou, tchau. Transtorno. Depois que concretou, colocou piso, pintou. Eu só ia ver isso na hora de usar. Sim. Na hora eu falei assim, tá, agora tem que colocar o gás. Eu só ia ver isso nessa hora. Então, são detalhes que eu falo para as pessoas, não compensa construir por conta. Aí eu vou te falar mais problemas que eu tive, mas graças a Deus eu tive anjos na minha vida que me ajudou por conta da rede de contato, eu conheci muita gente também, porque isso aconteceu comigo bem na fase que o pessoal chama de depois da fase cinza, né? Que daí começa a entrar os acabamentos, quando você começa a ver que a obra começa a ficar bonita. Cara, imagina você ter que lidar, eu somei isso antes da nossa entrevista, tá? Eu tive 60 equipes trabalhando aqui. E um depende do outro. Como que uma pessoa que trabalha, ou tem uma empresa, ou é SLT de algum lugar, vai ter tempo para poder administrar, intercalar isso? Porque, ó, o eletricista depende do pedreiro, que depende do encanador, que depende do cara que vai pôr piso. E aí o pintor depende de todo mundo. Aí o cara do gesso depende também. Aí o vidro só coloca depois de certo momento. Aí tem que colocar a estrutura metálica. Depois tem o cara da telha. Da calha do rufo. Da calha do rufo. Cara, eu comecei a pegar lá. Tipo, no meu caso que tem fotovoltaica. Eu comecei... É muita coisa. Muita coisa. E aí são detalhes que eu falo. Se você tem uma empresa administrando tudo isso, ele sabe a hora de cada um entrar, né? Então você ganha tempo. Você não tem desperdício de material. Você não tem roubo de material, porque quando você faz por conta e coloca num container, você fica à mercê da confiança. Sim. Quando você contrata uma empresa, ela te dá o pacote fechado. Sim. Então, na minha opinião, cara, você ganha tudo. Ganha tempo, ganha dinheiro. E, cara, o principal ponto foi o estresse. O estresse, assim, de chegar em casa, nunca mais querer construir na vida, querer comprar só coisa pronta. Nossa, de verdade mesmo, cara. E olha que eu peguei um curto período pra poder tocar, que foi quando ele me abandonou. Que foi quando ele, tipo, abandonou e já não compensava as outras empresas que eu pra terminar, não queria pegar porque já não dava lucro. Já não tinha margem. O lucro o cara já tinha ganhado. Então, eu fiquei numa sinuca de bico e foi bem delicado. Então, tenham cuidado com a empresa que vocês vão contratar, mas por conta, eu jamais indico, mas jamais, nenhuma ampliação. Naquela época você não conhecia a construtora Domínio, né, Henrique? Não conhecia. Agora, a próxima obra nós que vamos executar para você. Não tenho dúvida, porque de verdade mesmo. Uma que eu sei do seu profissionalismo e a sua formação e tudo mais, mas, cara, eu tive a experiência. E outra experiência que eu tive, e essa eu tive que quebrar tudo, perdi uma grana. Aqui nós temos 15 máquinas de ar-condicionado. Não tinha os drenos, cara. Isso. Você entendeu? Aí teve que quebrar tudo. E os drenos que tinha, eu acho que a equipe entupiu de propósito. Então, cara, de verdade mesmo, contrata uma empresa. Você vai, com certeza, ganhar muito em outros sentidos e o lucro é justo. O lucro é justo, o construtor tem que ter o lucro dele, pô. Tá trabalhando para isso, tá evitando um monte de prejuízo. Na verdade, acho que o prejuízo que o empresário tem normalmente quando ele quer construir sozinho é o lucro do construtor. Então sai elas por elas. É uma conta bem difícil da gente de fazer, no sentido assim, um exemplo, né? Você tem o seu ramo de atuação, a revista e tudo mais. O tempo que você se dedicou passando nervoso e estresse nessa obra. Meu Deus. Quanto que você poderia faturar no seu ramo de atuação? Muito. Quantos clientes você poderia visitar, prospectar, negócio Deixei fechado? De ganhar dinheiro. Então, E ainda perdi. Né? Exato. E ainda tive prejuízo. E o transtorno, né, esse desgaste emocional, que no final das contas geram essa experiência negativa, né? Eu paguei 6 meses de aluguel dobrado. Sim. Dobrado, pra não ter que sair. Dobrado. Literalmente dobrado. Então, pra mim... Mas voltando Chega assim, de dor de cabeça. César, fora isso, acredito que tem os riscos estruturais também, né? Porque o cara quer tocar por conta, ele vai contratar um pedreiro em conta. Porque esse cara tá querendo economia. Sim. Quais são os riscos que esse cara corre? A casa trincar e tudo mais. Conta um pouco mais das suas experiências. Essa parte, né, nós falamos um pouquinho mais ali, agora voltando e aprofundando também sobre esse assunto, essa parte de fundação, obviamente, é extremamente importante, né,
e exige uma atenção imensa, vamos dizer assim, no início da obra. Então, por isso a necessidade da confecção, primeiramente, de um projeto estrutural e, posteriormente, da fiel execução desse projeto, né? Se está no projeto, se um profissional que estudou, se dedicou, se capacitou para fazer esse projeto, né? Colocou aquilo ali no papel, precisa ser seguido. Uhum. E é muito comum também, você chega na obra, o pedreiro fala, não, isso aqui tá exagerado. Isso daqui tá demais, não precisa disso daqui não, vamos tirar um pouquinho dessa ferragem aqui, eu já fiz com um pilar com menos ferragem e dá tudo certo, ou uma viga assim, uma estaca. Hoje não caiu. Assim, lógico que graças a Deus na engenharia a gente trabalha com margem de segurança, a norma, né, tem margens de segurança, né, que são majorados os esforços e minoradas as resistências dos materiais justamente para evitar isso daí. Mas ainda assim a gente vê, né, na televisão, infelizmente, não é tão incomum falar, caiu tal coisa, ou aconteceu, a ponte não sei na onde, ou um prédio não sei no que, né, que então... Maringá teve, né? Maringá teve. Sacada, não foi, se não me engano? Caiu um... Não, a estrutura do prédio. Ah, do prédio. Aí o pessoal fez um reforço lá Sim. também de emergência, né? Sim. Isso aí Quais são os principais sinais que a galera pode encontrar de uma obra mal executada, César? Que normalmente eu por mim mesmo, eu entendo pouco, mas eu sei que trincos nas paredes de fora a fora, o piso assim, descolando, quais são os principais? Esses vícios, né, esses vícios que aparecem na construção civil, eles podem ser causados em diversas etapas, né? Então, um exemplo, uma má execução no início gera um tipo de problema. Vamos pensar, uma fundação feita aí de forma incorreta, talvez, pode gerar isso que você falou, e fissura nas paredes, né, trinco, rachadura. Aliás, é bem legal a gente classificar isso também, porque tem fissura, trinco, rachadura, então cada um tem uma característica no sentido de espessura mesmo. Tem, como eu comentei, é um solo muito arenoso, não é muito difícil ou incomum ou anormal aparecer uma microfissura pontual. Então, assim, você que tem uma microfissura, uma coisinha na sua casa delicada, que mostra, não é comum. Não é difícil isso aparecer, porque acaba surgindo mesmo, né? Movimentação do solo, alguma coisa. Isso não pode se estender e aumentar e se prolongar, se propagar, a ponto de repente estar cabendo hoje uma agulha, amanhã uma caneta, daqui a pouco um dedo. Então, isso já você tem que ficar de olho. Um exemplo, mas... A obra dá sinais. Dá sinais. A parte de impermeabilização mal feita, é normal aparecer daí mofo, massa corrida pipocando, ou de repente cobertura mal executada, vai aparecer umidade, infiltração no teto, no gesso, né? Então, cada etapa mal feita pode gerar uma consequência negativa em um ponto específico da obra. E vocês, da Domínio, vocês também têm a parte de reformas e ampliação? Sim, com certeza. Trabalhamos também com essa parte de reformas, né, de imóveis já com alguns anos aí, né, de construção. Então, hoje, inclusive, temos reformas no Parque Cidade Jardim. A guarita do Parque Cidade Jardim lá foi não sei se dá pra gente tratar como reforma, uma revitalização, né? Como uma construção nova, né? Porque houve lá uma demolição, né? E houve lá uma revitalização, então, muito bonito, da guarita inclusive. Lá. Parabéns aí o pessoal da Cidade Jardim. Valorizou muito o condomínio. Ficou bem bacana o acesso deles ali agora, né? Eu acredito que já deveria ter ali pelo menos uns 30 anos. Foi o primeiro Dimorama, né? Então, sei lá, pelo menos uns 30, não sei, mas acho que mais de 20 com certeza. Com certeza. Aquela guarita. E nós tivemos a oportunidade, né, de executar a revitalização da portaria deles lá. E hoje lá dentro a gente tem obra de reforma, um sobrado bacana lá de quase 300 metros de reforma, hein? Apartamento, casa menor. Então, nem sempre o pessoal gosta muito de pegar a reforma, porque todo mundo fala, é uma caixinha de surpresas. De fato, se o orçamento não for muito bem elaborado, né, levantar esses custos aí de forma bem assertiva, podem acontecer algumas surpresas, né? Mas nada que uma boa conversa, a gente ser muito transparente com o cliente, né, abordar de fato o que o cliente quer fazer, quais as consequências que aquela ação pode gerar,
né? Então, vai trocar esse piso? Sim, mas e se de repente o contrapiso não tá legal? Então a gente pode ter a necessidade de quebrar esse contrapiso e refazer. Então, tipo assim, nós temos que trazer o maior assertividade possível para o cliente ficar bem ciente do quanto que ele vai investir, né? Normalmente é isso, né? O cara quer saber, poxa, quanto que será que eu vou gastar para fazer o que eu preciso? Legal, vamos aprofundar esse assunto. Eu sei também que vocês têm um contrato quase alinhado com o condomínio do lado, Cidade Jardim, né? Tá bem avançada a negociação, né? Ali é o Central Park, né? O condomínio Central Park. Acredito, obviamente, né? Vem aquela indicação que eu comentei inicialmente. Uma parte significativa também nessa negociação bem avançada, vamos dizer assim, é a própria portaria do Parque Cidade Jardim, que é ali um cartão de visita ali, quase do lado, né, a poucos metros de distância, e eles têm uma ideia de fazer algo semelhante, né, Vai revitalizar. quer revitalizar, vai ficar bem bacana lá, o projeto é da arquiteta Amanda, da Amanda Paixão lá, da AR Arquitetura, se não me engano, a Amanda e o Michael, então... Rodrigo. Rodrigo, né? Amanda e Rodrigo. Rodrigo. Bem bacana mesmo ficou o projeto, e nós estamos ali na iminência de conseguir finalizar os últimos detalhezinhos ali da parte contratual para iniciar a obra em breve lá e revitalizar o Central Park. E assim, ir pro condômino, né, pro proprietário lá, tudo de grande valia, porque valoriza o imóvel, né? Valoriza. Se o cara tem um terreno lá dentro, valoriza. Se ele mora, tá a casa pronta lá dentro, valoriza, porque daí todo mundo passa na frente, chama atenção, quer comprar. É bem bacana. Ô César, quando a pessoa ela quer se planejar, muitas vezes a pessoa está nos assistindo aí, tá para casar, ou é noivo, ou pensa em construir para ter uma casa própria, ou até mesmo para investimento. Qual que é o primeiro passo que ela tem que fazer? Entrar em contato com a construtora domínio. Primeiro passo, né, nos procurar aí pra gente orientar. Mas assim, normalmente são duas coisas que a gente consegue andar meio simultânea, né? A parte da escolha do terreno. Legal. Né? Já tiver o terreno, a gente pensar no projeto. Uhum. Também já tem o projeto pronto. Então já está uma grande parte do caminho andado. Então aí, de fato, a gente já vai partir para a parte de orçamento, precisamos entender ali a urgência, né, desse cliente e iniciar essa obra, vai precisar buscar recurso junto a algum financiamento, algum banco ou não. Então aí a gente tem toda a parte de planejamento, de correspondente imobiliário para indicar também, empresas parceiras nossas, né, que consegue viabilizar essa parte de financiamento habitacional, né, então mais ou menos nesse contexto. Escolha do terreno, projeto, ver a viabilidade do recurso para a gente iniciar a obra. Você falou uma coisa bem interessante aí. Vamos supor que a pessoa ela tem preferência por um arquiteto, você executa o projeto desse arquiteto. Então você vai fazer a obra de acordo com o projeto. Mas se a pessoa não tem um arquiteto e ela quer que você desenvolva um projeto, vocês também conseguem fazer esse atendimento personalizado para atender o projeto da pessoa. Perfeitamente. Nós já tivemos várias obras que executamos de arquitetos parceiros, amigos nossos, né? Amigo particular e tudo mais. Vai muito de gosto, né? Exato, porque cada arquiteto tem uma percepção diferente, né, do que pode acontecer dentro daquele terreno. Cada arquiteto... porque assim... Não tem algo que é certo ou errado na arquitetura, é algo, né, que de fato é uma ciência parte humana ali. Então, lógico que tem coisas que são óbvias, né, que funcionarão bem, outras nem tanto, né? Então, de repente, quando tem algum detalhe muito específico do projeto que o cliente nos permite, nos autoriza, de repente a gente dá alguma sugestão que possa trazer um melhor custo-benefício para ele. Mas quando o cliente já vem e traz o projeto pronto, não tem problema algum, a gente vai orçar com uma maior dedicação possível, o maior empenho possível para atender e executar a obra. César, a gente não tem nada, só tem mesmo a vontade de fazer e não tem nem o terreno. Então nós vamos procurar esse terreno ideal no lugar que a pessoa deseja. Porque uma coisa muito importante também, Henrique, dizer para esse cliente que está procurando o terreno, o Moarama mesmo, é uma cidade que tem um relevo, né,
relativamente acidentado, muito aclive, muito declive. Então, assim, vários terrenos têm a necessidade aí de fazer muro de arrimo ou cortar o terreno, né? Escavar. Então, isso é algo também que tem que ser muito bem observado, muito complexo. Muitas vezes você acha que está fazendo uma ótima compra, comprando um terreno que tem que fazer o muro de arrimo, mas esquece de colocar isso na ponta da caneta e acaba se surpreendendo negativamente na hora do orçamento da obra, porque tem que gastar ali mais um bom valor, né? Nessa Muitas parte vezes de vai muro de igualar o valor de um terreno que já era plano. Exatamente. Então, muitas vezes compensa levar em consideração o sol, né, ou a vizinhança e tudo mais. Por mais que tá pagando um pouquinho mais caro, mas se a topografia do terreno é legal, vale a pena a gente escolher aquele terreno e aí sim, vamos elaborar o projeto e iniciar a obra, né, seja residencial ou comercial. E a partir do momento que então ela escolheu o terreno, contratou o projeto ou com vocês ou externo, você está com o projeto em mãos, aí vem a parte do orçamento. Esse orçamento, ele é um orçamento bem próximo mesmo do que vai ser executado, ou já é um valor fechado, tem as duas formas, como que é? Por exemplo, César, ó, minha casa aqui tem 200 metros quadrados, tal, eu gostaria que você me entregasse com a chave na mão. Existe essa opção? Existe essa opção, né? É o que a gente chama de empreitada global, né? E aí você faz uma planilha de pagamento? Isso, vamos fazer um memorial descritivo, né? Primeiro para a gente deixar bem especificado o que está incluso, o que não está. Porque, assim, tratando-se de obra, é algo que subentende que vai demorar alguns meses, né? A depender ali do tamanho e da complexidade da obra. Então, é normal e é possível o cliente mudar de ideia durante a obra em alguma parte do projeto dele, seja, eu queria mudar essa parede de lugar, óbvio, tem coisa que é fácil a gente conseguir alterar, tem coisa que é um pouco mais oneroso, mas o acabamento, então, nossa, o pessoal, hoje eu quero porcelanato, amanhã, na hora de instalar, o cara quer o vinílico no quarto. Então, assim, o memorial descritivo está aí justamente para a gente balizar, né, isso daí, a gente colocar um valor de referência e na hora da execução, se o cliente quiser onerar um pouquinho mais ou reduzir um pouquinho, dar um descontinho, a gente volta um descontinho para ele ali, então é completamente possível. Ou não, o cliente fala, não, eu quero contratar a construtora domínio para fazer de repente a parte inicial ali, essa parte cinza que você comentou, essa parte bruta, né? Então a gente pode levantar, cobrir, rebocar, contrapiso, parte hidráulica, tudo, e no acabamento o cliente fica um pouco mais livre, né? Mais flexível ali para de repente escolher o que ele pretende colocar. E obviamente pode contar conosco ainda para auxiliar ele até o final. Por mais que de repente ele fica responsável por comprar o piso, ou por comprar o vidro, por comprar o material da pintura, eu ainda posso, né, colocar equipes de extrema qualidade para executar esse serviço ali de assentar esse porcelanato, de pintar, de colocar algum item específico que ele decidiu comprar. Entendi. E beleza, fez então o memorial descritivo, aí você vai apresentar as etapas. Isso. E aí as etapas é conforme ele vai fazendo os pagamentos. Então, por exemplo, vai ter uma entrada de X para começar o trabalho. E aí depois, conforme vai concluindo tal etapa, ele consegue ter uma visão mais clara do que é as etapas. Exato, porque daí ele tem a certeza do que ele está pagando no seguinte aspecto. Fala, poxa, porque assim, sempre tem aquela dúvida quando você contrata o pedreiro. Fala, será que esse cara já pegou um pouco mais de dinheiro do que ele merece? Ou do que de fato ele executou? Então, assim, quando a gente formaliza isso, né, de uma forma um pouco mais abrangente ali, o cara consegue ver do início até o final, quanto que ele vai ter que desembolsar em cada etapa, e o quanto a obra já evoluiu, e o quanto ele já pagou, ele se sente seguro, né, de fato ali, e fala, não, tá certo, concluiu essa etapa, o valor dela é tanto. Porém, ainda precisa cumprir mais tal e tal etapa para eu terminar de pagar. Então, assim, o cliente se sente seguro nesse aspecto, né? E, assim, se trata de uma empresa sólida, né? Assim como, né? Obviamente, tem outras em Umuarama, totalmente diferente, né? Do que você contratar aquela pessoa física e o cara, de repente, anoitece e não amanhece ali, né? Acontece muito. E falando agora um pouquinho da sua virada de chave, quando você teve ali os 2 anos de construção de casas de menor padrão, e aí você foi para as casas talvez de médio padrão, não sei se é essa nomenclatura ali, 150 metros para cima, acho que você falou.
o que você sentiu de mais diferente, assim, de trocar o nível da obra? O que mudou na forma de gerir, na forma de equipe, na forma dos cuidados? Eu não diria que a responsabilidade aumentou, porque assim, por mais que você tá fazendo uma obra menor, você também tá muitas vezes tratando ali, aliás, a maioria das vezes tratando do sonho, né, de uma pessoa, de um casal, de uma família que de repente está iniciando, ou de uma pessoa de mais idade, que de fato ali você já percebe que a pessoa quer fazer aquela casinha e descansar. Então assim, a responsabilidade é tão grande quanto. Porém, quando você trata, né, de uma obra maior, você vai trabalhar com mais funcionários e tudo mais, a visibilidade é maior também, né? Então, assim, talvez o nível de preocupação e tudo mais aumenta, né? Porque você precisa entregar um resultado final que seja de grande satisfação, porque é justamente aquele público que a gente quer atender, que a gente quer atingir. Então, eu preciso garantir a satisfação desse público no churrasquinho do final de semana, o cara falar bem de nós, o cara me indicar, o cara poder fazer questão de falar, poxa, faz com o César lá, fui bem atendido por ele, tudo mais. Então, assim, nesse sentido, a preocupação começou a aumentar, né? Entendi. E ela é crescente desde então, porque você começou, né, uma obra lá de 100, 150 metros, aí passa para uma obra dentro do condomínio, uma obra comercial. Então, cada passo, cada degrauzinho ali que você vai escalando, essa preocupação é crescente. E acho que tem que ser, né, para você conseguir acordar de manhã e motivado para querer estar lá, estar perto, estar dentro, estar informado do que está passando na obra, para os clientes perguntar, você tem que estar com a resposta na ponta da língua de o que vai fazer, o que fez, qual que é a programação da semana, do mês, quando que acaba, né? Que essa pergunta é a tradicional, é a titular, né? O pessoal tá com pressa, né? Quando que fica pronto? E deixa eu te fazer uma pergunta que você demorou 2 anos para ir de médio padrão. E para ir de médio padrão para alto padrão? Ai, aí não estava preparado assim para essa pergunta imediata, mas eu acho, Henrique, que a primeira obra assim em condomínio fechado passou mais um aninho para frente ali mais ou menos. Então ali mais ou menos no 3º ano de existência ali da construtora Domínio, a Então, gente conseguiu entrar, aumentar o nível mais rápido, né? Isso, né? Saiu Essa curva exponencial, né, ela vai ganhando um formato ali. Então, legal. a gente começou com a primeira obra comercial, depois logo surgiu uma obra bem bacana que trouxe bastante visibilidade, que é a obra do Cine Laser, no shopping, o cinema, né? Tivemos a oportunidade de atuar nessa obra dentro do Como cinema. que foi atender o shopping em si? Porque eu sei que é cheio de regra, tem horário para entrar, horário para sair, e a pressão do prazo, porque, cara, a partir do momento que você alugou lá, o aluguel começa a contar, então a pressa de entregar. Como que foi essa experiência? Nesse caso em específico, assim, nós não atendemos diretamente o shopping, né? A gente atendeu o franqueado, né? O franqueado, ele é de Rondônia, o proprietário, acho que é Rondônia, o Júnior. Então, ele contratou a construtora Domínio, através de indicação, referência também, ele tem parentes aqui em Umuarama, amigos, então, assim, aquela indicação de sempre. Certo. Veio até nós, trouxe o projeto, fui visitar, né, a sala lá na época vazia, né? Você fala, poxa, nunca tinha trabalhado, né, numa obra de cinema e nem dentro do shopping especificamente, que o shopping Palladium estava prestes a ser inaugurado, mas não estava pronto ainda, estava até na fase final ali já. Então, é uma obra um pouco diferente, que conta muito com estrutura metálica, gesso, parte elétrica, tudo. Não é tanto Acústica, né? aquela questão de... a parte muito, de acústica, né? Isolamento acústico. Então, não tem muito aquela questão de lajota, de reboco, de alvenaria, né? E foi muito bacana, que daí o Júnior veio até o Umuarama, né? A gente foi visitar a obra, me apresentei, levei ele em algumas obras nossas e tudo. Deu certo, a gente fechou o contrato, tudo. E ali... Como ele já tinha, naquela época, se eu não me engano, acho que era o shopping, o cinema de Umuarama, salvo engano, era próximo à 10ª unidade do Cine Laser no Brasil. Certo. Próximo a, sei lá, 8ª, 9ª, por aí. Depois disso abriu Cascavel, acho que em Goiás, parece mais alguma coisa. Então, assim, ele já tinha uma grande experiência nesse ramo, coisa que eu, né, obviamente, não tinha, e passei para ele, de fato, que a gente tinha muita vontade em aprender ali, né, de auxiliar ele de alguma forma, porque ele não ia passar durante toda a obra, ele não ia ficar aqui, ele tem os negócios dele em outro estado, então eu seria ali, basicamente, um ponto de apoio, uma segurança para ele aqui, os olhos dele dentro da obra, né?
E aprendi bastante, aprendi muita coisa ali. Talvez eu aprendi até mais com ele do que propriamente conseguir entregar eh, tantos resultados, assim, porque de fato era uma obra muito diferente, né, do que a gente estava A acostumado. complexidade, né? E questão de horário, a grande parte da equipe que executou ali vem toda de fora, né? Muita gente veio do Nordeste, de São Nossa, Paulo. bem longe mesmo. São empresas empreiteiras, assim, que é acostumado a trabalhar com obras de shopping, né? Curitiba, veio bastante pessoal. E assim, e aí o que partia desse serviço que dava para contratar aqui, por exemplo, pintor, azulejista, que é o que eu estava acostumado a lidar todo dia, aí isso eu fiquei à frente de fato disso daí. Isso aí consegui entregar, né, pro Júnior, falar, não, Júnior, azulejista, deixa comigo, nós vamos O resto colocar você fez gestão. Isso, o resto foi gestão de E como que empresas. foi que gerir eles essas prestaram. empresas, cara? Porque eles já sabem o que fazer. Já sabem o que fazer e principalmente eles já são muito amigos entre eles, porque eles já são acostumados, né, nesse ritmo Já e se tudo. vê direto. Então pra mim foi mais uma oportunidade de fazer contato mesmo, networking, fazer amizade com o pessoal, né, trocar informações e aprender, porque é um pessoal que assim, veio, ficou em Moarama ali, sei lá, 6 meses, 7 meses, 8, e foi embora, né? Então, até tem alguns ainda no WhatsApp aqui, a gente brinca, né? Troca ideia, conversa, mas de fato foi passageiro. Mas essa obra no final ali, a hora que foi chegando a parte da entrega, naquela ocasião o shopping já tinha sido inaugurado, mas o cronograma de obra do cinema, por se tratar de uma loja, ela, se não me engano, de 1.400 e poucos metros quadrados. Nossa, é muito grande. Então ela teve um cronograma de execução um pouco mais estendido, por conta também de questão de horário, que muitas coisas a gente não conseguia executar durante o dia, era só naquele contraturno ali entre as 22 e as 7 da manhã. Então, assim, foi várias madrugadas que eu passei lá no shopping trabalhando. Então, quando inaugurou, isso trouxe uma visibilidade bacana, assim, para a construtora Domínio em saber que a gente participou. Não tô, né, e foi bem bacana até, tipo, muitas pessoas me perguntaram e falaram, não foi nós que fizemos tudo. Eu não quero esse mérito e essa glória inteira para a consultora Domínio. Não é isso, né? Pelo contrário, eu estive lá dentro, eu aprendi muito com equipes e profissionais que já prestavam serviço para o Cine Laser e eram extremamente qualificados e conseguimos contribuir de alguma forma para a execução daquilo lá. Legal. E você também fez uma obra muito expressiva, que foi o Isla, né? O Isla Beach Sports, tá lá, do meu amigo do Juninho, da Multissom. Nossa, e do ficou maravilhoso. Vou dar um abraço lá, aqui pro Juninho e pro William, que na época confiaram, né, em mim para poder estar também à frente junto com o sonho deles, né? Uhum. Ambos têm a atividade principal, vamos dizer assim, né? Hoje até eles têm o Léo também, o Léo Xavier como sócio lá, integrante, né, do Isla. E estamos lá, não largamos não, porque agora eles estão cobrindo 3 quadras lá e nós estamos lá colaborando com eles e tá quase lá, acho que na semana que vem, no máximo na outra, a gente entrega também lá a cobertura das 3 quadras de areia. A gente legal, tá lá, acho que já faz 3 anos que inaugurou, se eu não me engano. É muito grande o Isla, né? Quantos metros quadrados? quadrados? É um complexo. O terreno, salvo engano, Henrique, tem 3.200, 3.300 metros. Muito grande. E aí lá foram feitos 7 quadras na época, uma delas coberta, banheiros, né, vestiários, cozinha, aquela infraestrutura do bar, tudo. O pessoal, que não, recebe bastante cliente. Ontem mesmo eu tava lá, saí de lá ontem, né, tratando dessa parte da cobertura das 3 quadras novas lá. Saí já era umas 9 e pouquinho. E tava conversando com o Júnior até, tá bem contente, um movimento, assim, espetacular. Ontem mesmo, não sei nem te falar, mas acho que devia ter umas 50, 60 pessoas lá, e o pessoal adorou esse esporte, né? Veio na época da pandemia, quer dizer, veio antes, mas acho que pegou mesmo na época da pandemia aqui em Moarama, né? Pessoal... Esse esporte muito tropical aí, o pessoal, mas é muito lindo de ver, assim, criançada mesmo praticando o beach esporte que dá pra envolver a família inteira, família, né? Esposa jogando com esposa, irmão com irmã, mãe com filha, assim, é bem bacana mesmo, é um esporte que conecta mesmo as pessoas, né? E ficou um ambiente bem gostoso, porque além do esporte tem a parte do restaurante ali, tem todo o complexo ali. E também, assim, foi uma obra bem bacana de executar, que também trouxe uma grande visibilidade, porque depois do Isla, eu acho que nós já executamos pelo menos aí umas 5 quadras de areia, eu acho.
de beach tênis e futebol. Quem tem vontade de fazer uma quadra de beach tênis, construtora Domínio faz aí, viu? Já estamos com umas 15 no currículo, eu acho. Já. Que legal, cara. Mas uma coisa que eu quero deixar muito claro para quem está nos assistindo é que a construtora Domínio, por mais que ela tenha avançado nesse portfólio do pequeno até o alto padrão, continua fazendo casas pequenas, né? Sim, Minha Casa Minha Vida, essas casas sim. continuam fazendo, né, César? Continuamos, assim, não em grande quantidade mais, né? Agora, assim, uma escala um pouco menor, mas com toda certeza, né? Nunca foi uma porta fechada, né? De forma alguma. Lógico, é o que eu comentei. Forte assim, ainda é alto padrão, mas... É porque assim, se todo mundo tem aquele desejo ali, né, de talvez ter um pouquinho mais de visibilidade, de melhorar um pouquinho mais, né, de você se desafiar um pouquinho mais. Só que, como eu comentei há pouco, eu sempre dei, tipo, a mesma importância, né, para as duas, porque a gente sabe que você tá mexendo de fato com o sonho das pessoas, né? Falou que é residência, é o sonho. É muito gostoso a gente comprar um carro novo, né, Sim. Henrique? Mas assim, comprar uma casa, cara, você percebe assim o brilho no olhar da pessoa ali, a hora que dá certo, a hora que vai mudar e tudo, é diferente, é bem impactante, bem gratificante, acima de tudo. E o legal é que, como você já tem uma equipe com essa expertise do alto padrão, para fazer uma casa menor deve ser, assim, ficar um brinco, deve ficar lindo, né? Porque o objetivo é a esse. pessoa já está acostumada com o alto padrão, então o nível de excelência dela já é muito alto. O objetivo é esse. É que assim, eu até tenho um relato assim, bem... acho que foi dessa semana passada, bem contemporâneo mesmo aqui, semana retrasada. Um engenheiro da Caixa passou em uma obra nossa, que é Minha Casa Minha Vida, e ele elogiou tanto a equipe e falou, rapaz, mas nem parece Minha Casa Minha Vida, isso aqui que a gente está acostumado a vistoriar, um engenheiro que é credenciado da Caixa, né, faz essas vistorias, e passou lá, daí na hora ele fez ainda o mestre de obra que estava lá, me mandou um áudio do engenheiro elogiando ele e tudo, não sei o quê, até levei uma coquinha lá para ele depois para parabenizar, que de fato a gente tenta fazer com o maior capricho possível, como se fosse fazendo pra gente mesmo, né, então não é porque a obra tem 70 ou se ela tem 700 metros, tem 1.700, nós vamos dar, né, de fato ali a mesma, né, mesma importância, colocar a mesma responsabilidade em cima daquilo. Que legal. Ô César, tem duas coisas que já me chamou a atenção quando a gente conversou sobre orçamento. Eu tenho intenção de ampliar aqui, hein? Eu sei, desse projeto aí. Já tô... E aí, com tá no radar, tá no radar já. Mas duas coisas que me chamou a atenção. Uma, a nível de capacidade e profissionalismo, obviamente, mas a outra foi o prazo, cara. Eu achei o seu prazo muito bom. Muito bom. Hoje, quando você pega um projeto, aí, lógico, eu sei que muitas coisas variam de acabamento, mas vamos falar assim, entregar a parte bruta, a obra pintada e tudo mais, com os pisos colocados, depois, lógico, que entra a parte de móveis, daí que já não é mais vocês. Uma casa pequena, qual que é, entre que prazo até que prazo, em média? Em média. Sim. Eu sei que varia muito de um para o outro, mas qual é o prazo mais curto que você consegue entregar e o prazo, não máximo, mas o mais estendido? Ô Henrique, assim, essa é uma pergunta que a gente tem que ter muita cautela para responder, sim. né? Porque, é um projeto simples. É que assim, como eu comentei agora há pouco, o Moarama é uma cidade que o relevo muitas vezes pode colaborar ou não na escolha do terreno ali, né? Então, assim, se tiver que fazer um muro de arrimo, já vai interferir direto nesse prazo. Uhum. Mas assim, uma casa não muito grande, igual você está falando, nós estamos trabalhando pensando aí um prazo justo, um prazo honesto, na faixa aí de uns 6 meses, aí seria um prazo legal. Ah, dá para fazer com um pouco menos, a depender do projeto, se for, né, mais simples, ou não, vamos falar aí, passar 7, 8 meses aí, então depende muito de fato da complexidade do projeto, tudo mais. Por exemplo, tem quantidade de muro, pode interferir, né? Nós fizemos recente o escritório da GI100, Engenharia Elétrica. Uhum. Uma obra relativamente pequena, mas não tinha muitos muros, tudo porque estava dentro de um terreno da sede da indústria de poste, na verdade, que já é toda cercada, tudo. Então, assim, foi uma obra rápida, acho que nós conseguimos entregar com 120 dias, mais ou menos. Nossa, acho que não deu 150 dias. E assim, e no método tradicional, com alvenaria, né, reboco, tudo mais, pintura. 4, 5 meses? Foi, né, o combinado, né, com o Giovanni, que é o proprietário lá, e que a gente conseguiu cumprir. Obviamente, na construção civil tem outros métodos, a depender aí, né, do tipo de obra e tudo mais, que podem acelerar esse prazo ainda mais, né? Por exemplo, tem construção de barracão, o pessoal, né,
tem feito muito com pré-moldado, com placa, tudo. Então vai depender bastante do tipo da obra, né? Da finalidade dessa obra, da localização dessa obra, para a gente entender qual o melhor método construtivo e atender o cliente ali de forma satisfatória, né? Entendi. E aí, quando a gente passa isso para uma casa de médio padrão, esse prazo já estende muito ou não? Depende, por exemplo, da quantidade de pavimentos, pode interferir, né? Se for uma casa térrea, tem ou não, tem um sobrado, ou tem Sobrado já leva mais subsolo, térreo e primeiro andar, de repente. Então aí, de fato, passando por uma casa um pouco maior, nós vamos próximo aí a um ano e pouquinho de obra, né? A depender da complexidade da E obra. uma alto padrão, daí no mínimo um ano. O Isla, totalmente diferente, mas o Isla foi a obra que eu acho que próximo a um ano de obra, um pouco menos, acredito. Mas 3 mil e poucos metros quadrados de obra, né? Com banheiro, com vestiário, com fonte, com 7 quadras e tudo mais. Parte de passeio, calçada e tudo. Super rápido. Então, assim, Super rápido. acho que é um Pelo prazo... tamanho relativo. A gente precisa... Muitas vezes no contrato eu prefiro... colocar um prazo um pouco mais longo e tentar a gente surpreender de forma positiva o cliente, né? Você cumprir aquilo ali, entregar um pouco antes, e do que, de repente, você ficar usando carência de contrato ou ter que pagar multa porque ultrapassou e tudo. Graças a Deus eu nunca passei por essa experiência. Tomara que nem chegue esse dia. Eu gostei que você foi bem cauteloso nisso, porque já vi muitas promessas, né? Eu acho de assim... pessoas que, poxa, eu vou te entregar com 6 meses, uma casa altíssimo padrão. Não tem como. Não. Não dá. Porque assim, o ritmo dos nossos profissionais, do nosso município, diferente, por exemplo, dessa obra do shopping que eu falei pra você que a gente teve a oportunidade de atuar, o pessoal tá acostumado a trabalhar à noite, final de semana e não sei o quê. Então, e já o profissional da construção civil, ele tem normalmente esse ritmo, essa pegada de horário comercial, de segunda a sexta. É difícil você prometer que eu vou trabalhar de domingo a domingo. Não tô falando que é impossível, mas assim, o cara também tem uma parte social ali, familiar, que ele precisa resolver com a esposa, e mercado, e não sei o quê, fazer compra e tudo. Então, assim, trabalhando normal, de forma honesta, sem aquela correria, sem atropelar, porque pensando na construção civil, tem, um exemplo, períodos que o próprio concreto precisa respeitar o tempo dele para curar, entendeu? Então, no método tradicional, com uma laje concretada ali, para você tirar um escoramento, você precisa respeitar ali 14, 21, 28 dias, dependendo do tipo do concreto que foi utilizado, né? Então, assim, tem como fazer muito milagre, a não ser que, de repente, você mudar um pouco o modelo, o método construtivo e tudo mais, né? Mas, assim, na minha opinião, muito melhor ficar bem feito e passar 1 mês, 2 meses a mais do que o cara querer atropelar um cronograma aí e entregar, né, um curtíssimo prazo e depois a médio e longo prazo começar a dar defeito, né? Não adianta. Ô César, e para quem está nos assistindo que quer investir no ramo imobiliário, qual que é o teu conselho? Que quer investir na construção civil, que quer falar assim, César, eu gostaria de ganhar um dinheiro, tô com dinheiro parado. E eu tô vendo que a nossa inflação, e realmente tá muito alta, batendo 15 aí, se Deus me livre. Né? Com certeza não vai ter esse reajuste aí nos próximos salários. Então, galera, com certeza a inflação vai comer pelas pernas. Construção civil é um ótimo meio? Com certeza, né? É um excelente ramo, é uma excelente forma de você proteger o seu patrimônio, né, Henrique? Você mesmo, né, comentou da inflação aqui. Então, assim, uma vez que você investiu em imóvel, o seu patrimônio está protegido, né? Vamos dizer assim. Então, se houve a inflação, os preços subiram, naturalmente, o valor daquele imóvel vai ter uma correção e vai acompanhar, né? Não sou do ramo, mas assim, a gente sabe que veículo é um pouco mais volátil, né? Então, assim, muitas vezes é mais fácil, talvez, ali para quem não é do ramo, de repente, se surpreender negativamente. Então, se você fazendo uma boa compra de um bom terreno, fazendo uma boa obra, seja daí, aí cada um vai ter um orçamento e uma finalidade. O cara pode construir para alocar, o cara pode construir para revender. Obviamente, todos vão ter os prós e os contras ali. A gente precisa entender a necessidade do cliente, o que ele busca, o que ele procura, mas, assim, dinheiro no bolso garantido, né? Mas se ele quiser fazer um investimento para construir e vender, e você for pegar a execução dessas obras, é possível dele ganhar dinheiro? Sim, com certeza. Porque, assim, na parte da construção, colocando uma equipe qualificada, né, e nós, como empresa, conseguimos fazer
compra desses materiais em grande quantidade, porque não compra só para a obra dele, a gente consegue comprar para a obra dele, para outra, obras nossas particulares que nós fazemos para venda e tudo. Então, assim, ganhando um pouquinho, tendo um pouco de margem nessa compra, a gente consegue reduzir um pouco esse valor do metro quadrado. Então, conseguimos ter a nossa margem e ainda assim o cliente que incorporou tem a margem dele para Todo mundo ganha. colocar esse imóvel à venda, né? Vamos dizer assim. Bacana. Agora eu vou fazer umas perguntas mais bate-bola aí, senão a gente vai ter que gravar episódio 1 e 2, hein? Cara, é um assunto gostoso. Eu gosto de conversar sobre construção civil porque eu vejo ela com vários olhares, né? Desde da parte para quem quer construir para morar, desde para investidor, até escalar negócio com construção civil. Tem muita gente que escala negócio através de imóveis, é fantástico. Sim. E desde que mundo é mundo, eu não conheço um empresário sequer que não investiu em imóveis. Todos eles investem. Todos eles investem. Então, é mito aquele negócio de, o cara rico, ele paga aluguel. Mentira, rapaz. É aí que ele quer a casa dele. Porque se você paga aluguel, o dono do imóvel, ele pode pedir a qualquer momento, você não vai sair com a tua família dali. Depois você colocou um móvel planejado, alguma Pronto. coisa assim, aí pega amor, imagina o cara pediu pra você desocupar. Aí o cara rico, ele não vai pôr planejado? Lógico que vai. Então, isso é conversa pra boi dormir. Mas, César, lógico, fica à vontade também, se você quiser já entrar em algum assunto, tá? Eu vou discorrendo alguns temas aqui, e se você tiver alguma coisa, pode me interromper a qualquer momento pra gente poder conversar. O que foi mais desafiador pra você dentro de uma obra? Desafiador? Henrique, na minha opinião, o maior desafio sempre, aliás, sempre foi, agora acho que tá ficando um pouquinho mais, não fácil, mas eu acho um pouco mais tranquilo a questão da venda, de você conseguir inicialmente com pouca idade, talvez, né, pouca experiência, você conseguir passar essa confiança para o cliente. Porque ele precisa entender que está fazendo uma boa escolha, né, te contratando, e vai colocar um recurso ali com o objetivo de ter um ótimo resultado lá na frente, que seja para ele morar, ou para investir, ou para a empresa dele e tudo mais. Então, assim, você passar essa confiança sem ter inicialmente um portfólio, isso foi a parte que eu posso dizer mais desafiadora. A partir do momento que você começa a ter um portfólio e relatos de clientes que foram atendidos por você e satisfeitos, aí começa a se tornar um pouco mais orgânico. Daí o desafio já começa a mudar um pouco, né? Você não deixar cair o nível da qualidade, você continuar dando atenção pro, né, o cliente que te procura ali via WhatsApp, via Instagram, você continuar conseguindo se dedicar de forma integral e não desviar o foco, né? Eu acho que esse é o desafio, a maior preocupação atual, mas inicialmente seria essa, é você passar essa credibilidade. Qual que foi o melhor elogio que você já recebeu? De obra. De obra. Assim, né? Senão, para não comprometer muita resposta, né? A Ju já ia ter que entrar no jogo. Mas assim, graças a Deus já recebemos alguns, né? E faço até questão de tirar alguns prints, alguma coisa, mandar no grupo, né, da construtora ali para o pessoal também se sentir elogiado, por mais que muitas vezes passa por mim, mas a gente precisa estender esse elogio a eles, porque sem o pessoal que está junto com a gente, a coisa não acontece, né? Se deixar eu assentar uma lajota ou bater um prego lá, talvez não, com certeza não vai sair tão bem feito, né? Mas assim, o cliente passar na obra, tirar uma foto no final de semana, fazer uma selfie e falar que assim, aquilo ali é uma coisa que sempre pediu a Deus e agora chegou o momento de estar realizando um sonho e que está muito feliz com aquele resultado, que não vê a hora de mudar, e sabe, ou o cliente levar um amigo na obra durante um final de semana, ou depois das 18, ou no próprio churrasquinho da obra ali, que é, né, tradição também quando concreta lá, ou a gente consegue vencer alguma etapa bacana ali, e o cliente vir trazer um amigo, um parceiro, um pai, uma mãe, e nos apresentar, falar, o César que tá fazendo, e você vê o sorriso, o olhar no rosto dessa pessoa, isso é muito gratificante, né? E assim, de forma bem direta, por exemplo, não chega a ser um elogio direto, mas algo que faz a gente continuar sentindo essa paixão, né, em trabalhar, em atender, e essa parte da construção, por exemplo, a obra da Pastoreio,
Uhum. agropecuária, né? Até deixo aqui um agradecimento, né, aos proprietários lá, o Júnior, né, e o Levino, o Oswaldo Júnior e o Levino, porque nós tivemos a oportunidade de construir a loja deles na Avenida Brasil, acredito que em 2021, se eu não me engano. Eles tinham um ponto ali há 20 e poucos anos, que se não me engano era alugado, na Baixada da Avenida Brasil, e depois mudou lá onde é hoje, do lado da antiga Auto Vidro Escort, né, o ponto lá. E 2021, 22, não me recordo, nós fizemos lá para ele quase 1.000 metros de obra, deu tudo certo a loja, e aí acho que no começo do ano passado, parece, mais ou menos em janeiro, fevereiro do ano passado, o Júnior me ligou e falou: César, vem aqui, preciso te mostrar um terreno. Fui lá, ele falou: ó, é isso aí, vamos fazer agora outra unidade, aí vai ser o estoque, mais 1.000 metros, e você consegue começar quando? Assim, sabe, no maior Legal, na naturalidade, eu falei, Júnior, eu consigo começar tal data, quanto que eu vou gastar? Tanto. Então beleza, então vamos fazer, assim, sabe, praticamente que, lógico, Legal. por A segurança. recompra do cliente Exato. é o maior sinal que está no caminho certo. Uma segurança para ele, né, e tudo mais, a gente contrato e tudo normal, mas assim, praticamente que a obra iniciou com um aperto de mão ali. Legal, cara. E assim, tivemos a oportunidade de entregar agora no começo, né, de 2025, ali mais 1.000 metros para eles de obra, a estoque, ficou um barracão bem bacana lá, bem legal mesmo, e assim, um cliente voltar e procurar e falar: não, beleza, vamos fazer, confio, deu tudo certo a primeira. Tem uma ideia de quantos metros quadrados já construiu até hoje? Rapaz, eu não fiz essa conta, hein? Vou fazer na edição 2 do podcast, eu vou trazer essa curiosidade aqui. Eu tenho que puxar lá a RT no site do CREA lá. Lá, hein? Alguns com certeza. Meu irmão, qual foi a crítica que você mais aprendeu? Crítica? Que você recebeu ela, mas você transformou aquilo numa bênção pra você depois. Não vou lembrar, assim, de algo específico, mas também, assim, a gente não pode ser hipócrita e falar assim, igual eu comentei agora há pouco, nem tudo sai exatamente nos mínimos detalhes que a gente deseja, né? Algumas coisas a gente precisa ir ajustando e melhorando durante a obra. Então, assim, é normal, vamos falar assim, já aconteceu situações do cliente chegar, de repente falar: César, ó, esse piso aqui, por exemplo, não tá 100%. A gente consegue ajustar? Consegue? Opa, na hora, né? Não ficou legal? Vamos, tira, ajeita, coloca, arruma, e para entregar de fato aquilo que o cliente tá buscando e tá desejando, e o que ele merece, ele tá pagando por aquilo, né? Por mais que essa construção civil é um serviço muito manual, tem que ser muito bem feito. Então, assim, e não só dessa parte do piso. Um piso, de repente, não ficou exatamente da forma como ele queria, ou de repente algum detalhezinho na pintura pra gente melhorar, ou na elétrica, que seja. Então, assim, é normal o cliente chamar, e esse pós-venda que eu acho que é muito importante também. Uhum. Na verdade, é primordial, imprescindível para essa indicação continuar acontecendo. Porque, beleza, a coisa mais gostosa do mundo iniciar a obra, melhor ainda você terminar. E pode acontecer de daqui 30, 60, 90 dias o cliente te ligar e falar: César, preciso que você passe aqui, vê um detalhezinho aqui para mim ou outro. Rapaz, a gente tem que estar ali, tem que dar esse suporte, obviamente essa garantia. Eu não estou nem falando em termos jurídicos e nada disso, porque, graças a Deus, eu nunca recebi nenhuma notificação judicial e também nunca notifiquei ninguém. Então, assim, é sempre nessa confiança e nesse bom senso, né, de poder atender bem as pessoas e ser responsáveis com todas elas, né? Legal. Qual que é o próximo passo da consultora do domínio? Qual que é os planos futuros aí? Planos futuros, atender cada vez mais, né, esse público, né, que nos confiou, né, até hoje, confiou em nós até hoje, e obviamente, né, aumentar o padrão dessas obras. Nem vou te falar tanta quantidade de obras, mas de fato a gente conseguir trazer um valor agregado que o pessoal consiga identificar a construtora domínio como sinônimo de qualidade. Falou, né, em construtora domínio, trazer um nome que passa segurança e confiança para quem está contratando. Você já pensou em algum momento construir prédio? Já pensei, o Henrique, já surgiu assim alguma possibilidade, investidor conversando e tudo, porém ainda não consolidou. Mas quem sabe aí, né? É um sonho. Quem sabe? Você acredita que o mercado da engenharia é muito competitivo? A concorrência é desleal? Cara, eu acredito que todo mercado é competitivo, né? Ou quase todo.
Agora, desleal é uma palavra, talvez não sei se cabe a isso para quem trabalha de forma, para qualquer ramo, tá? Não é só na construção civil não, mas assim, para quem trabalha de forma correta, íntegra, né, entrega o que prometeu e tudo mais, naturalmente vão surgir clientes, vai ter demanda de serviço, não vão ser todos os orçamentos que você vai ganhar, isso é fato, né? Porque também tem outros profissionais qualificados no mercado que conseguem também entregar um serviço muito bom e talvez naquele momento por um preço um pouco melhor que o seu, por algum motivo ou outro, mas concorrência desleal só para aquele que se prostitui mesmo, assim, né, que quer pegar alguma coisa a qualquer custo e tudo, mas acredito que não seja o caso. Qual que é a característica principal que você considera essencial para lidar com equipe desse ramo? A comunicação tem que ser muito assertiva, muito direta, muito leve também, né? A gente não pode, ao mesmo tempo que a gente precisa exigir e cobrar que o pessoal faça de forma correta e faça o que está projetado e né, o que precisa para poder garantir um bom resultado, mas na forma como a gente, né, vai se comunicar com a equipe e com os colaboradores, eu acho que tem que ser muito bacana, descontraída a maioria das vezes, né? Obviamente na hora de falar sério tem que falar sério, tem que sentar, conversar, mostrar, senta na mesa, vamos ver um projeto junto, alguma coisa, mas a maior parte do tempo essa comunicação leve, né, para você conseguir trazer a equipe para o seu lado. Eu acredito que eu sou o mais novo não o mais novo, mas assim, um dos mais novos, se a gente pensar em toda a equipe ali da parte de obra, da consultora Domínio, acho que todos os colaboradores são um pouco mais velhos do que eu. Então, assim, um ou outro só que é um pouquinho mais novo. Então, assim, eles precisam ver em mim uma pessoa que passa confiança e credibilidade, mas assim, sem arrogância, sem, né, nenhum tipo de... É autoridade mesmo, né? Posicionamento. Posicionamento. E quando a gente vem tratar os percalços da sua carreira, qual foi o maior problema que você já enfrentou numa obra e como que você lidou com isso? Já teve um prejuízo financeiro muito forte que você arcou para não desonrar o cliente? Sim, agora na verdade foi o seguinte, prejuízo de obra, graças a Deus houveram pouquíssimos. Teve obras que de repente assim, no início principalmente você faz um orçamento e depois surge alguma coisa que não estava inicialmente naquele Aquele imprevisto previsto? E aí você tem que honrar e bancar e tudo mais, então talvez aquela margem diminui, quase que empata, né? Alguma coisinha ou outra que você precisa corrigir, vamos dizer assim, de repente finalizou, mas deu uma umidade numa parede, alguma coisa, volta lá com a equipe, passa um impermeabilizante, alguma coisa assim, então um prejuízo? Mas assim, nada que também faz a gente perder o sono, mas na minha carreira foi na época da pandemia, que eu tinha aproximadamente uns 10, 12 contratos assinados em vigência ou a iniciar, obras a iniciar, e a pandemia trouxe um acréscimo no material. Nossa, é verdade. Então, assim, a gente tinha obras já tudo combinado, né? O valor do metro quadrado, seja só a parte bruta ou acabamento, empreitada global, tudo. E tudo que envolvia material, a curva, assim, foi muito alta. Exponencial ali do acréscimo do material foi absurda. Sei lá, em 6 meses, dobrou o preço do aço, dobrou o preço do encanamento, tudo. Triplicou algumas coisas, né? E como a gente... E não voltou, né? Exato. E não voltou. E não voltava, né? Você ali torcendo pra baixar um pouquinho. E então aí, assim, o ano de 2021, isso daí? 2020, 2021? Foi acredito, 2020 e 2021, porque foi quando a gente fez aqui. 20, 21. Foi um ano, assim, que pra nós, ao final, assim, se a gente pegar e depois fazer um balanço financeiro do ano, praticamente eu trabalhei pra pagar a conta e empatar. Só. Fala assim, sobrou? Não sobrou, não. Não deu pra trocar de carro, de nada. Mas tá bom. Também conseguimos honrar todos os compromissos. Também não tem que ficar se lamentando ou chorando para cliente. Não teve nenhum contrato que teve cláusula de reajuste, de acréscimo. E bombou a construção nessa época, né? Sim. Além das coisas subirem, parece que o negócio pegou pressão. Mas eu acho que por isso que por isso que a gente também assim, não ficar chorando pelo leite derramado. Aumentou, mas explodiu o serviço. Não tinha mão de obra sobrando. A construção civil foi um dos segmentos que praticamente não parou. Eu lembro que em Umuarama acho que nós tivemos que parar
um dia ou 2 dias. Foi bem pouco. Eu acho que foi só 1 ou 2 dias Construção foi no que setor teve que parar. que continuou. Que a obra não podia trabalhar, mas acho que foi, tipo, sei lá, uma quarta-feira aqui, depois aí já voltou. Porque Um decretinho. porque a maioria do pessoal na obra, muitas vezes o pessoal tem um laço familiar, tá lá, um pai, um tio e um filho, tudo na mesma obra. Então eles ficar junto na obra trabalhando, ficar junto em casa gastando e comendo e bebendo, era melhor. O pessoal tá trabalhando. Então, assim, a pressão foi muito grande, a pressão popular, né, foi muito grande nesse sentido. Então a nossa obra, assim, nosso serviço não parou nadinha. Caixa econômica, tinha bastante obra que era financiada, não parou. Então, assim, mão de obra, né, de fato, estava bem difícil de achar mão de obra qualificada sobrando. Então, a gente acabou focando nas oportunidades, né, que estavam surgindo ali, e a consequência desse acréscimo do material, né, veio, obviamente, né, na parte financeira, mas superou também. Ô César, o que você pensa sobre o impacto das tecnologias no setor da construção civil? Quais inovações que mais têm impactado a forma de trabalhar? 2 coisas que eu acho que queria destacar brevemente. Primeiro, a gente pensar em parte residencial, essa parte de automação, né? Tem tomado tem ganhado bastante espaço e É um por conforto, mérito, é um né? Por mérito, comodismo. isso, Nossa, porque é muito a gente fez gostoso. aqui tudo com automação, é uma delícia, Isso, não me então arrependo de assim, nada. é cortina, é sonorização, é iluminação, é climatização. Então tudo isso a gente tem hoje acesso à palma da mão, a um aplicativo de celular, a um controle, alguma O coisa. próprio Alexa. Alexa, então isso é muito gostoso, né? Muito confortável, como o próprio nome já diz. Então, para a parte residencial, a gente percebe que isso tem tomado, essa tecnologia tem ganhado espaço em larga escala. E na parte comercial, eu acredito que é o método construtivo que tem tomado um pouco um rumo diferente ali na questão do método construtivo nesse cenário de construção que eu comentei aqui. Talvez de pré-moldado, placa pré-fabricada, construção steel frame, né, que é o gesso acartonado ganhando cada vez mais espaço, tudo, que agiliza um pouco mais, né, essa parte dessa construção comercial, essa tecnologia, tira um Uma obra pouco mais desse... limpa. Exato, diminui o desperdício, tira um pouco desse serviço braçal, né, para entrar essa parte mais, né, de automação, Um vamos modelo dizer mais assim, né? americano, né? Exato. Então, e a gente tem que estar antenado, acompanhando aí, né, essa tecnologia para poder tá sempre por dentro, né? Tá com um tempinho tranquilo aí? Tranquilo. Então vamos continuar aqui, que eu também tô. Qual que é a importância de contratar profissionais qualificados? Bom, além de todo esse... vamos falar assim, pensar assim, na questão de evitar estresse e desgaste emocional, né, que eu acho que isso interfere muito no clima ali, né, do ambiente familiar durante a obra ou até pós-obra. Obviamente o prejuízo financeiro, né, Henrique, que você contratar uma mão de obra desqualificada, além do risco que você está considerando ali, levando em consideração, colocando de repente a sua família, seus amigos ou os seus funcionários, né, numa obra que foi mal executada, né, tem toda essa parte de desperdício de material, de roubo de material, que você mesmo já comentou. Então, o profissional desqualificado, na verdade, é tanto prejuízo, né, tanto prejuízo que até Normalmente é difícil profissional a gente... desqualificado é a pessoa desqualificada também, né? A pessoa desqualificada. Porque ela não quer Exatamente. qualificar. E assim, na parte da construção civil, é difícil você assim, encontrar uma pessoa muito jovem trabalhando. Ou já um menino lá de 17, 18 anos que tá ali com o menor aprendiz e quer trabalhar na construção civil, Eu tá ia se te perguntar qualificando. isso, o futuro da construção civil, como que vai ser? Então, aí, e se você vê essa pessoa lá que já tem, sei lá, 30, 40, 50, 60 anos, e até hoje ela ainda não é uma boa profissional... e de fato, não tem como dar muito certo essa contratação, essa execução dessa obra, né? E o futuro da construção civil, né? De fato, a tecnologia vai dominar, ter que dominar, né? vai ter que dominar. Porque a mão de obra tá escassa. Tá. Eu não vejo tantos pedreiros jovens mais nas Não obras. tem, isso que eu falo. A maioria do pessoal que trabalha com a gente é mais velho do que eu, né? E eu já tenho 31 anos, mas a maioria do pessoal é mais velho do que eu. Raro as situações de encontrar algum outro ali que é um pouco mais novo. Entendeu? Então, nós vamos ter que, nos próximos 5, 10, 15 anos aí, ir se adequando, ir se acostumando com né, esses novos métodos de construção aí para poder atender essa demanda. Agora uma pergunta interessante. O que é mais desafiador? Construir uma casa do zero ou pegar uma reforma? Desafiador hoje, na minha opinião, a reforma.
A reforma porque, aliás, vamos também, a gente precisa colocar na mesma prateleira questão de metragem, de nível de Sim. projeto e tudo mais. Vamos pensar numa reforma de 300, 400 metros quadrados e uma obra, né, de 300, 400 metros quadrados. Eu acho que a reforma, se for residencial principalmente, eu acredito que é mais desafiador. E assim, a reforma pode ser também classificada de uma forma mais simples. Só quero só trocar um piso e pintar. Ou não, quero quebrar a parede, mexer com parte estrutural e tudo. Porque aí começa a gente precisa ter um pouco mais de cautela, né? Tem toda a parte de reforço de fundação, de repente precisa ser feito, então é um pouco mais trabalhoso. O projeto, quando você vê terreno limpinho e um projeto novinho para sair do papel ali, é a coisa mais gostosa. Existe algum tipo de obra que você ainda não fez que gostaria de realizar, além do prédio? Cara, na parte de construção civil, essa semana não, foi mês passado, eu estava conversando com o pessoal de uma fazenda no município de Herculândia, e a propriedade deles tem um rio que cruza no meio. E eles perguntaram se eu já fiz ponte. E que passa caminhão Pesado. boiadeiro, né? Eles têm propriedade na parte da bovinocultura e eles precisam passar. Existe uma ponte, só que de madeira, que foi feito, sei lá, na década de 60, 70, tá em pé lá até hoje, caminhão passando por cima dela, porém eles já percebem que já passou da hora, né, De fazer uma ponte de nova. tomar uma precaução antes que aconteça nem falar de uma tragédia, assim, mas assim, que o rio é um córrego mesmo, assim, é pequenininho e tudo, então acredito que não tem um risco, assim, de acidente, para a vida de ninguém, mas o problema é se a parte da fazenda ficar isolada, eles não conseguem nem entrar com ração e nem sair com a produção. Entendi. Então, o prejuízo financeiro É é alto por conta disso, entendeu? Então, eu falei, nunca fiz. Falei, mas vamos, por conta de não ser uma Seria um ponte tão desafio grande, novo. vamos estudar, vamos ver o que a gente consegue Dá muita fazer. diferença na engenharia? Tem matérias, a gente teve na faculdade, matérias de ponte e tudo, mas assim, não foi estudado a fundo. Então, existem especializações, né, específicas para esse ramo. E eu nunca fiz por, né, justamente não ter atuado no ramo. Mas nada impede da gente, de repente, buscar um conhecimento novo, né, buscar, de repente, um profissional perito na área, trazer para poder, de repente, fazer, né, explanar, ou contratar o projeto e a gente executar. Então, sim, tem meios, né? Hoje a internet também tá aí Sim. para auxiliar a isso daí, né? Sim. E você acredita que uma obra limpa, no método tradicional, né? Lajota e tudo mais, uma obra limpa é sinônimo de organização? Com certeza, organização e economia, né? Essa obra limpa muito provavelmente garante economia no bolso do cliente mesmo e outra, menos risco de acidente também, tá, Henrique? Isso aí a gente não tá levando em consideração, mas o fato da obra limpa, a pessoa entra lá caminhando, de repente tropeça em alguma coisa, torcer o pé, alguma coisa, resbalar alguma coisa, então um acidente pode acontecer. Então essa obra limpa isso é só vantagem, vamos dizer assim, né? O que foi a coisa mais absurda que você já viu numa obra? Absurda. Deixa eu pensar. Cara, não, assim, Viga desnecessária? já teve uma vez que um cliente, não, na verdade ele não se tornou cliente, era conhecido, ele me chamou para tentar fazer um orçamento para ele, mas assim, a obra dele tava um tanto quanto assustadora, assim, era viga, para quem entende um pouquinho do ramo, viga que apoiava em parede simples de alvenaria, não tinha pilar, sabe? Algumas coisas sem nexo, assim, sem sentido, que começava e não terminava, e já tava ali, não tava nem rebocado. Então era nítido Nossa. a qualidade da execução, o quão precária era, né? Mas aí, honestamente, eu não tive tanto interesse em assumir por conta da responsabilidade que você tá pegando ali. E, assim, é difícil você falar para o cliente, falar assim, vamos fazer o seguinte, vamos derrubar isso daí e fazer de novo, fazer do zero. A gente sabe que não é fácil isso, sabe? Já estava quase na etapa de cobertura. Então, passei um esboço, assim, um início de um orçamento, mas assim, e também no tempo que ele precisava ali, pro cronograma que ele tinha para executar, eu também não conseguia atender naquela época. Mas foi meio assustador. E teve alguma obra que você fez que você se sentiu totalmente realizado, que o cliente seguiu fidedigno o projeto do início ao fim? Porque eu sei que é muito comum mudar, né?
Às vezes a pessoa acorda de uma forma e já muda tudo. Mas é aquela pessoa que você falou, nossa, seguiu fidedigno, exatamente todos os passos. Ficou exatamente como a gente projetou. Cara, teve algumas, mas assim, eu não me importo também quando o cliente deseja mudar, mas porque a gente sabe que ele está querendo a melhoria e a satisfação do cliente, muitas vezes é onde a gente conquista ele de fato, de verdade, assim, no mínimo detalhe. De repente o cara fala assim, se a gente mudar essa porta daqui para cá, em vez de eu ficar colocando o empecilho, a não ser que for muito difícil, muito oneroso para fazer aquela alteração, mas assim, se dá para fazer, vamos fazer. Se é possível, por que a gente ficar, né, colocando um empecilho? Sim. Então, assim, muitas vezes é aí que você ganha a confiança do cliente. Então, assim, quando tem esse tipo de alteração, nem sempre é assim, de perder o sono. Hoje mesmo eu estava numa obra, até, de repente, espero que esteja aqui nos assistindo também, né, manda o link, do Ricardo, né, nosso cliente Ricardo Struckel. Ele mostrou para mim uma foto, a piscina dele tá praticamente pronta, no sentido assim, a parte bruta, rebocada. E ele me mostrou uma foto que ele quer mudar a parte interna da piscina, ali da parte de hidromassagem, e assento, e banco, e prainha e tudo mais, sabe? Não tá impermeabilizada nem revestida ainda. Não dá. Falei, isso, Ricardo, vamos fazer. Vamos ter que quebrar um pouquinho, melhorar, mexer, ajustar, alterar, mas nós estamos aqui para atender o senhor. A casa dele tá finalizando essa parte cinza agora, vai entrar ainda o acabamento. Ele falou, dá para fazer? Se você falar que não dá, não tem problema. Eu falei, rapaz, vamos fazer que se é para sua satisfação, conforto, né, da sua família, dos seus netos, dos filhos aí, vamos atender, vamos fazer. Ainda vamos mexer nessa piscina ainda. E vai ficar top, com certeza. E, meu irmão, qual foi a obra mais desafiadora que você já pegou até hoje? De todas que você já pegou no teu portfólio. Desafiadora, eu acredito. O Isla foi uma obra bem bacana de fazer. Não por ter, assim, balanços tão longos ou algo assim tão difícil, mas pela complexidade. Nunca tinha feito, por exemplo, uma academia, né, de esportes de areia. Então, assim, o formato da gente trabalhar ali, o cronograma, tudo, uma obra comercial, eles estavam com uma expectativa grande para atender, e é um público bacana que visita, e uma rotatividade ali bem alta. Então, assim, é uma obra que a gente se dedicou bastante. O próprio cinema que eu comentei, porque é um método construtivo que não era aquele que a gente estava acostumado, então eu tive que saber aprender a interpretar projetos de estrutura metálica de prevenção de incêndio. A gente já tinha visto coisa mais básica, mas, por exemplo, aquela escadaria, aquela arquibancada do cinema é tudo estrutura metálica, então eu tenho fotos no celular daquilo ali, depois de estar revestido, depois de estar revestido, pintado, com carpê, com sonorização e tudo mais, é legal, mas agora que a gente chegou naquela, que era um salão vazio de 1.400 e poucos metros quadrados, com, sei lá, 10, 11 metros de altura do pé direito, não me recordo certinho, e depois você vendo que transformou, então é bem gratificante saber que você pôde colaborar um pouco com aquilo ali, se sente mais capaz também, né? Com toda certeza. Pegar um projeto que nem entendi, é o que eu entreguei. Depois fizemos outra loja no shopping também, loja de roupa, tudo, mas aí é obra menor, obra de 80 metros, ali, 90 metros, não recordo certinho, mas aí assim, aí sai muito natural, né? Porque daí você já aprendeu todas as normas também do shopping, o que pode e o que não pode no shopping, e aí uma loja menorzinha já faz. Tranquilo. Tem algum momento na sua trajetória toda que você pensou em desistir? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Cada dia que passa, pelo contrário, né? O objetivo é melhorar, é evoluir, é aprender, né? Se aperfeiçoar, se capacitar cada vez mais, né? E naturalmente, você vai ganhando com a idade, vai ganhando um pouquinho de experiência, né? Essa parte de autoconfiança vai melhorando. Depois, esposa, filho, aumenta as responsabilidades, né? Filho, então cada vez mais a gente tem que pensar adiante, né? Pensar em construir bastante em Moarama ainda. Quais foram os aprendizados mais importantes que você teve com os pedreiros que você não teve na faculdade? Henrique,
o contato diário com a obra, ali, de ver a forma como está sendo executado, isso a gente não aprende na faculdade. Uma coisa é você ler um projeto, por exemplo, mas você vê como que o pessoal posiciona, por exemplo, uma armadura dentro de uma caixaria, como que o pessoal usa para travar aquilo ali. Na faculdade a gente nunca viu um professor nunca levou uma madeira, uma ripa, um caibro, uma viga, um martelo, um prego para ver de fato como é executado, né? Depois, na hora de fazer um escoramento de uma laje, que é uma etapa importantíssima, todo mundo sabe que tem que escorar. E escorar bem escorado, mas como vai ser feito, né? Vamos usar a escora metálica? Beleza, mas a escora metálica por si só, ela não resolve, tem que ter ainda, né, mais uma parte de madeira que utiliza ali e tudo. Então, assim, esse contato diário, essa vivência no canteiro de obra para qualquer um, né? É muito bacana e todo dia um aprendizado diferente em ver na prática como que o pessoal executa. E aí, aos poucos, a gente vai tentando melhorar um pouquinho a forma como eles fazem, de repente para trazer um pouco mais de agilidade, de segurança, né, e de qualidade ao final da tarefa. Já pensou em ser, talvez, mentor, alguma coisa assim do ramo? Para ensinar outras pessoas? Não, nunca pensei em a parte de mentoria, curso, assim. Aparece até bastante coisa, né, no Instagram, que a gente acaba vendo alguns cursos, alguma coisa assim. No Instagram, acho que o algoritmo acaba entregando esse tipo de coisa, né? Mas ainda não passou ainda pela minha cabeça. Mas quem sabe, né? Quem sabe? A gente tá aí disponível para Fala uma curiosidade aí de obra que poucas pessoas sabem, mas que acontece com frequência. Por trás dos bastidores. Poucas pessoas sabem. Por exemplo, a parte cinza é a parte mais fácil. Eu já ouvi isso, eu fiquei nossa, se a parte cinza é a parte mais fácil, imagina difícil. Assim, uma coisa que talvez seja bacana, né, você comentou dessa mais parte. Fácil não, mais barata, desculpa. Não, mas de fato, Henrique, a parte cinza eu acredito que seja assim a parte mais... É que assim, não tem como você variar muito. Depois do projeto bem definido, né, bem acabado ali, tá resolvido o projeto, não tem como você ficar alterando, variando muito esse orçamento, a não ser que o preço do material oscilar demais. Mas já na hora que chega no acabamento, aí sim é possível o cliente perder um pouco a linha ali, de repente estava preparado para gastar X e gastar 2, 3, 4 vezes mais aquilo ali. Então, na verdade, mas isso é até um senso comum, né? O pessoal acaba... A parte cinza é a parte mais barata. Num contexto geral, depende do tipo da obra também. De uma residência, eu acredito que deve ficar mais caro a parte cinza. Mas só que é um custo previsionado. É um custo que já está determinado, que você vai gastar aproximadamente aquilo ali e a variação é muito pequena. Agora, no acabamento, você acha que vai gastar pouco, mas tem possibilidades de gastar. Um exemplo, o cara não se preparou para automação. E no meio da obra, que é nessa parte justamente desse acabamento, ele quer colocar automação daí na parte de iluminação, climatização, ventilação e tudo. Então, vai onerando um pouquinho ali, né? E o mito da obra? O mito da obra é que construção civil é sinônimo de transtorno, ou sinônimo de prejuízo, ou sinônimo de desavença entre a família. Isso é mito. Isso é só você colocar uma equipe qualificada, né, contratar profissionais que sejam extremamente íntegros, né, que tudo vai transcorrer de forma muito, muito bacana, muito bem aí, conforme o previsto, para poder atender essa expectativa, né? E como que você equilibra a sua vida pessoal com a profissional? Porque eu imagino que numa obra, o telefone às vezes toca de repente. Seja pelo pedreiro, seja pelo cliente. Durante o horário comercial, né, obviamente a gente acaba se dedicando a 100% à parte profissional. Mas acontece, né, durante os finais de semana ou pós-horário comercial ali, em momentos que a gente precisa, sim, dar atenção aos clientes e trabalhar e atender. Tem obras que a gente precisa finalizar alguma coisa, de repente, no sábado ou no domingo, né, eu comentei aqui o próprio shopping, ou tem um lugar ali que, de repente, a gente precisa trabalhar fora de hora, e a gente precisa, né, se dedicar um pouquinho a isso, mas, graças a Deus, também a esposa compreende aí, e apoia, e nossa, né, minha parceira, para poder estar junto, né? E a pesca, César?
Ah, eu gosto. Aí falou um hobby. Aí que dá eu- outro podcast. Ah, aí dá outro capítulo daí. Essas histórias de pesca. Meu Deus do céu. E meu peixe, eu não trouxe meu peixe. Meu Deus, eu trouxe. Ó, inclusive, vou falar que eu trouxe essa semana passada pro Sidney, que trabalha comigo aqui. Falou que comeu uma piapara, tava gostosa. Não, pode pegar um pra mim lá, pô. Vou trazer. O próximo, então, eu já sei o endereço que eu vou trazer. Meu irmão, qual que é a sua maior inspiração profissional? A sua referência? Tive ótimos professores na graduação. Ótimos professores mesmo. Inclusive, tive até a oportunidade de reencontrar um deles semana passada, retrasada, na abertura da Expo Moarama, que teve agora, né? O professor Leandro Vanali, que hoje ele é reitor da UEM, em Maringá. Deu aula para mim, engenheiro civil, e assim, o cargo mais alto da parte política, administrativa da universidade, né? E ele me abraçou e tudo, falou, que prazer revê-lo, né? Um aluno, e que bom que tá aqui e tudo mais, e atuando no ramo, conversei um pouquinho com ele. Então, assim, são ótimos profissionais que, de fato, assim, a gente tem muita gratidão mesmo de ter... assim, ter conseguido compartilhar, aliás, que eles compartilhassem com a gente, né, um pouco ali da sabedoria deles ali, o Olindo Sávio, que eu já comentei aqui, né, professor Germano e tudo mais, e outros empresários da cidade também, que sempre eu procuro ouvi-los e conversar bastante, né? Porque assim, normalmente são pessoas que têm mais experiência do que eu, são mais velhas do que eu, então isso para mim é gratificante. Não tem dinheiro que pague esse tempo dedicado aí para aprender com esse pessoal, né? Para você inspirar quem está nos assistindo aí, qual que é a dica que você deixa para quem está pensando em empreender? Não precisa ser no seu ramo especificamente, mas tem vontade de dar o primeiro passo, quer abrir seu próprio negócio. Qual que é a principal dica que você deixa? Tenha força de vontade, principalmente tenha muita responsabilidade, cumpra, né, as suas promessas, vamos dizer assim, com os seus clientes. E naturalmente a coisa começa a fluir, naturalmente começa a dar certo, né? Acho que principalmente isso, ter muita responsabilidade e muito assertivo nessa conversa com o cliente, com o colaborador, né, com o funcionário ali, a gente conseguir trazer essa credibilidade. César, muito obrigado aí pelo convite que você aceitou. Fiquei muito feliz que você está sentado aqui, compartilhou muito da tua história com a gente. Cara, rendeu pra caramba o assunto. Eu até tive que dar uma acelerada agora no final para não ficar tão extenso, mas eu fiquei muito feliz de te entrevistar. Muito obrigado a vocês aí que nos assistiram até aqui. Sua audiência é muito importante para nós. Obrigado aos nossos patrocinadores, o Cláudia Bolos Doces Salgados, inclusive. Fica à vontade, meu irmão, pode consumir à vontade. Obrigado aí ao Mota, do Mota iPhones, dominando o nosso podcast aí, ó, 100% dos entrevistados até agora com iPhones. E também um agradecimento especial a Filato Bene, que é a marca que veste líderes, posiciona cada vez mais aí os empresários da nossa cidade, levando a elegância através do visual. Valeu, Filato Bene, pelo seu patrocínio aí também. Meu irmão, que honra. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Assim, ó, nem foi combinado, viu? A minha camisa é da Filato Bene, tá? Aí, ó, tá vestindo até... Nem foi combinado essa, mas por coincidência, de fato, né? A qualidade surreal, é muito boa. E, né, muito obrigado, Henrique, pelo convite. Fiquei extremamente contente, né, em participar aqui, em compartilhar um pouquinho da nossa trajetória. Desejo todo o sucesso do mundo ao Podcast, né, que agora está aí na nossa cidade. E com certeza você vai trazer vários profissionais, né, de diversas áreas aí para enriquecer bastante e trazer bastante conteúdo legal pro pessoal. Parabéns. Muito obrigado, meu irmão.